Olá, saltitantes! Tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje com mais um Salte no Ar, mais um episódio do Salte no Ar, que é o nosso podcast aqui do Salto. E hoje eu trouxe a minha nova duplinha do podcast, que é a Fernanda. Olá, Fernanda. Você tá muito apresentador. Eu sou demais. É o meu segundo que eu faço, velho. Ai, tipo nossa, assim, você então... tá muito prometido. Tá Adorei. muito bom. Fernanda, gente, você quer se apresentar? Apresente-se, por favor, Fernanda. Né? Então, oi todo mundo, oi todas as fãs. Eu já tive aqui no podcast antes, como né? Convidada, como convidada. Então, talvez alguns de vocês lembrem de mim. Eu sou a Fernanda, eu sou professora de História, trabalho aqui em BH, trabalho em cursinho, trabalho em colégio, trabalho num monte de coisa. E agora eu tô muito feliz de estar aqui no Salto para poder participar desse projeto que eu gostei tanto de fazer da outra vez e agora vou poder estar aqui com vocês mais vezes. Então é isso, vamos aprendendo. A né? ideia é que a gente consiga fazer pelo menos, tipo, um desse por semana. Eu espero que a gente consiga. A gente vai conseguir. Vamos a palavra conseguir. tem poder. Vamos conseguir. E hoje nós trouxemos aqui o Guilherme, que é professor de Física. Professor de Física e Matemática. E Matemática. Se apresente, por favor, Guilherme. Meu nome é Guilherme, oi câmeras, sou pessoal. Eu sou professor de Física e Matemática na rede privada, em Belo Horizonte. Conhecido aqui da Fernanda e do Túlio. Estamos aí, né, para discutir. E o Túlio, que é professor de língua portuguesa, de português. Isso. Olá, todo mundo. Eu sou professor de português, de literatura também. Eu não sou astrólogo. Então... Eu Quero nem deixar isso muito apresentei claro. o tema. Ele já tá fazendo a defesa dele, entendeu? Já Fique tipo, logo claro direto. desde o início que não... Exato. Então, me desculpem quem gosta de astrologia e tal, por Desculpa, favor. astrólogos. Eu vou fazer uma... Bem, E por que sou astrólogo? professor da rede particular também, é isso. Hoje, gente, nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, que gera muita treta, que é sobre astrologia. Astrologia é um conhecimento válido ou não é um conhecimento válido? E o que é ser um conhecimento válido? A gente estava conversando aqui Exatamente. antes de começar, né? Que é a pouco. primeira pergunta de todas. Né? Acho que a pergunta mais difícil de todas de longe é com essa. certeza. Eu queria começar primeiro, assim, quem que pode me dizer o que é astrologia? Assim, uma definição da astrologia. Tá, assim, Fique à eu vontade. também não sou astrólogo. Faz o background. Sou apenas um aí. físico e meu conhecimento de astrologia eu acho que para alguém que é realmente aficionado com astrologia, o meu conhecimento deve ser superficial. Mas eu já tive essa discussão algumas vezes, porque acaba que colide um pouquinho ali com a astronomia, com a física. O que eu entendo da astrologia é que, basicamente, assim, é um resultado de séculos, na verdade, milênios de conhecimento sobre o movimento de corpos celestes. Na verdade, a astrologia ela já foi parte da ciência em algum momento. Pode-se dizer, assim, inclusive, que partes da ciência, inclusive, provavelmente, assim, a física, de uma maneira geral, ela veio, de certa forma, da astrologia, né? Então, a astrologia, ela existe há milhares de anos, se eu não me engano, desde uns 2000 anos antes de surgiu, Cristo. acho que na Mesopotâmia, uma parada assim. Isso, uma parada assim, 4.000 anos atrás na Mesopotâmia. Você diz, tipo, a astronomia? Não, aí que tá, não existia divisão entre astrologia e astronomia no início. Sim. Porque a gente não tinha um método científico como a gente tem hoje na era moderna. Assim. Eu acho que a gente pode pensar a astrologia, pensando historicamente, como, em geral, o estudo de como os corpos celestes afetam a nossa vida. Seja a nossa personalidade, as nossas relações. Então, entender como a gente tem essa relação mesmo, como eles nos influenciam. E aí isso existe desde a antiguidade. Sim. Tanto é que se você for pensar alguns povos mais antigos, todos eles têm deuses que são ligados a esses elementos. Então, Deus Sol, né? Você tem isso na cultura de vários povos indígenas brasileiros, na cultura inca. Em vários lugares você tem essa figura do Deus Sol, a Lua e tudo mais. Então, você tem essa relação muito grande, que eu imagino que venha de um lugar de curiosidade também, sabe? Você tá aqui na Terra, vendo as coisas mexendo lá no céu, e todos os dias, tipo, de maneira cíclica, você vai querer entender como é que aquilo funciona. E eu acho que também tem um aspecto prático, como a gente tá falando, a astronomia e a astrologia, elas em um momento foram uma coisa só. Porque observar o céu, tem uma função, talvez até metafísica, mística, religiosa, né? De construir sentido, se perguntar o nosso local no universo, o que são essas luzes no céu, como que eu posso interpretar isso.
mas também tem sentido prático, porque, assim, na maioria das sociedades antigas, você tinha ali uma sociedade em que toda a produção era baseada em agricultura, pelo que eu entendo, né? Também não sou historiador, mas no meu entender. Era, Fernanda? A partir de... Antes da Revolução Industrial, eu diria. Tipo, Sim, a partir ali de 10 mil antes de Cristo, mais ou menos, a gente começa a ter uma produção que é baseada na agricultura. Então, certeza. sim, eu entendo que, sim, o que a gente tem de registro histórico de grandes sociedades, de grandes civilizações, assim, antigas, tinha muita agricultura, e para você ter uma sociedade baseada em agricultura, você tem que saber quanto que vai chover, você tem que saber quanto que o inverno acaba, quanto que a primavera começa. Lua cheia. Não sei Lua cheia, fase da lua, e tudo isso, assim, você tem que saber quando colher, quando plantar. E até assim, para grandes impérios, eu já escutei falar até que é para poder decidir, por exemplo, quando um cara, um rei lá, um imperador ou um líder de qualquer comunidade ou tribo queria atacar um outro reino, para ele saber quando entrar em guerra, ele dizia, tá chegando o inverno, vai começar a nevar, melhor não entrar em guerra agora, né? Então, assim, geralmente eles tinham ali um astrólogo, que era um cara sabichão, que falava para ele assim, olha, agora é a hora de colher, agora é a hora de plantar, agora é a hora de entrar em guerra. Apesar de você estar falando dos antigos, né? Isso não ficou só na antiguidade, não. Se a gente pensar nas monarquias absolutistas, que estão ali na Idade Moderna, então, século XV, XVI, essa galera também tinha astrólogo, eles também se consultavam, era uma coisa muito relevante. Porque é justamente nesse período da Idade Moderna, século XVI, XVII, que a gente vai começar a ter essa separação, né? Tipo, de astrologia e de astronomia, quando você começa a ter um método científico, quando você tem a revolução científica como um todo, e aí você começa a se difundir a ideia de que... Não é uma separação imediata, né? Uma coisa que vai levando tempo. Eu imagino que a astronomia deve ter se separado da astrologia justamente pela adesão ao método científico. Exatamente. Né? Exatamente. Que aí a astrologia vai ficando para trás nesse sentido. Desenvolveu bastante, né? Para trás. Para um outro lado, digamos assim, para não ofender. Começou a treta. Menina! Porque eu acho que... Para um outro lado. Porque, de qualquer forma, assim, nessa essência, né, é realmente muito legal perceber essa questão histórica e entender que, essencialmente, tem a ver com uma busca da espécie humana por estabelecer relações causais, seja entre o que existe no espaço, né, lá no céu, no né, céu, que né, não necessariamente você sabia que era o espaço. Exatamente, no céu. E o que quer que aconteça aqui na Terra. Essa percepção que vem desde a agricultura até coisas que acabam ganhando áreas mais místicos, né? Que é o que sobrou. Para trás, por isso que eu não digo necessariamente para trás, mas mais para esse lado mais místico, né? Hoje a astrologia, ela ganha o valor que ela tem, né? Em geral, o valor popular que ela tem é esse, que é da associação que as pessoas estabelecem entre o que existe no corpo, entre esses corpos celestes e o que seria, talvez, uma influência deles no nosso comportamento, na nossa personalidade e talvez na nossa sorte, por assim dizer, né? Isso é o que sobrou, de certa forma. Mas, claro, e aí, por isso que eu fiz aquele disclaimer no início, né? Tipo, eu não sou astrólogo. Porque existem pessoas que são astrólogas e elas levam esse conhecimento até mais a fundo do que isso. E é uma coisa que é um pouco mais profunda que isso. E eu não ouso defender nesse sentido, porque eu nem tenho esse conhecimento, então só... A gente vai cutucando um pouquinho de cada vez para ver o quão a sério o Túlio leva a astrologia. Até quando o Túlio mantém as opiniões dele, tá entendendo? Mas eu acho muito a sério. Mas eu acho que o que a gente, falando sobre aquela questão histórica, né, ainda da modernidade, é que nesse momento em que a gente tem essa virada de chave, a questão do método científico e tudo mais, é no momento em que algumas novas ideias, elas estão se difundindo. Então a ideia, por exemplo, de que a Terra não era plana, né, de que a Terra era redonda. Uai, não? Uai, meu filho. Eu não vou entrar Há rumores de que não. Assim, eu desconfio. Mas espera aí. Põe aqui, só pra garantir o meu argumento, entendi. Tá? Pra garantir. Mas então, assim, há muitos séculos atrás, você já tinha provado que, matematicamente, sei lá se essa palavra é certa, que a Terra era redonda, que ela não era plana. Mas é nesse momento que vai começar a se difundir tanto essa ideia da Terra redonda, quanto a ideia de que a Terra não era o centro de tudo, né? Que o Sol era o centro ali e que estava girando em torno daquilo. E isso vai descredibilizar um pouquinho a astrologia. Exatamente. Também, né? Eu acho que quanto mais a ciência vai avançando ali, tipo, desde Galileu, Copérnico, Newton e dali pra frente, quanto mais a gente vai entendendo um pouco mais sobre o universo, o lugar da Terra no universo, o nosso lugar no universo,
mais obsoleto, assim, a visão de mundo da astrologia vai ficando. Sim. Então, assim, hoje em dia, como a gente já tem a ciência e o método científico como uma coisa das nossas vidas, a gente já pode até discutir, assim, a astrologia, ela segue o método científico. Mas mesmo numa época em que essa pergunta não necessariamente faria sentido, porque ali a gente ainda não tinha um método científico consolidado, tipo, até na época do Newton, ainda a coisa ainda era, né, uma exploração, assim, que estava em andamento. Talvez, eu não sei se é fake news, mas eu acho que o próprio Newton, ele começou a ir pra uma acho depois, que sim. né, Acho que ele mexia com alquimia, umas coisas assim. Ele foi pra umas coisas bem... Eu acho que bem até nesse mais sentido, recente, assim, acho que na era do iluminismo, assim, ainda tinha, acho que era relativamente comum a galera mexer com a astrologia e era bem tido como assim, era uma coisa intelectual. É porque é o que eu sempre falo com os alunos, a gente não pode pensar que eu tenho uma ruptura completa. Então eu não posso pensar que eu tô saindo da Idade Média, onde o pensamento é super místico e de repente, pá, acordei racional, agora nada mais me abala. Tudo eu preciso de provas. Então assim, essa galera iluminista, por exemplo, quando o aluno vai estudar isso, eles acham que os iluministas eram todos ateus. Porque eles odiavam a igreja católica. E de uma hora pra outra. De uma hora pra eu outra. dormi acreditando em Deus, eu acordei ateu porque não aguento mais. Mas virou o ano, bora lá, gente. Eu acordei gente, vamos ateu. fazer a sociedade completamente diferente amanhã. Eu e a Yara, a gente morre de rir, porque uma vez a Yara tava corrigindo, a Yara mesmo daqui, tá? Que vocês já conhecem ela. Ela tava corrigindo uma redação e aí uma pessoa escreveu assim, no ano de 1500 acabou o feudalismo. Foi exatamente assim. 31 de dezembro de 1499 a pessoa dormiu, feudalismo. Aí ela acordou no dia seguinte, não tem feudalismo, mas eu cansei, agora eu quero indústrias. Foi uma coincidência que todo mundo, né, teve isso. Engraçado. Então, a gente costuma pensar desse jeito, mas não é. Então, essa galera do iluminismo, eles têm sim essa tendência de buscar um pensamento mais racional, mas eles ainda têm aquele fundo místico. A gente não quebra as crenças de uma hora pra outra, sabe? Hoje a gente ainda tem. Sabe, a gente adora essas coisas, sei lá, pelo menos pra você ficar rindo, mesmo que seja entretenimento, a gente gosta de ouvir falar sobre essas coisas. Então essa transição, ela é lenta. Mas espera, então vou continuar com a provocação aqui. Tá, vai lá. Porque você, até pelo termo como você está usando, ainda tem, né? Se a gente supõe que existe uma relação de superação, de progresso e de superação histórica em relação a esse saber, ou esse conhecimento, ou essa prática da astrologia, assim como as práticas místicas, né? E é verdade que mais do que simplesmente a mudança não acontece de uma maneira imediata, na verdade é quase como se a gente dissesse que você não vai ter a extinção, você não teve a extinção da Igreja Católica depois da Idade Média, né? Ela, na verdade, foi se readaptando e estabelecendo outros lugares, assim como acontece com a astrologia. O que nos coloca diante dessa visão de mundo que é menos positivista. Não é como se a gente tivesse superado. Isso, Não necessariamente a gente está falando de um progresso. Tipo assim, que nem a gente falou, deixamos a astrologia para trás. A gente nem usa mas esse mudança, termo na história. A gente nem usa esse termo evolução. Porque acho que isso já dá a entender que, assim, existe um ponto que a gente vai chegar que as coisas serão melhores. Nós estamos melhorando. E aí isso já coloca um julgamento moral para como as coisas estão se desenvolvendo, ou como as coisas estão mudando. E a gente não está necessariamente fazendo um julgamento moral. Por enquanto, a gente está só estabelecendo assim, as coisas foram mudando. E a gente consegue observar como essa mudança aconteceu. Eu acho que o propósito da ciência nem é isso também, né? Tipo assim, não é nem, tipo assim, ditar o que é certo e errado. O propósito a ciência, no meu entender, eu não sou cientista, gente, pelo amor de Deus, eu sou publicitário. Sacou? O que você tá fazendo aqui, Pedro? Enfim, no meu entender, eu acho que a ciência, ela pega basicamente o que funciona. Ela se autorregula, né? Tipo assim, ela vai pegando o que funciona. A gente pode pensar ela vai construindo conhecimento em cima daquilo, né? Do que funciona na prática, né? Digamos. Isso. A gente pode pensar que o objetivo da ciência, assim, seria, a princípio, chegar à verdade. Né? Chegar à verdade sobre as coisas, o que quer que isso seja. E o método científico é uma forma a melhor forma que a gente sabe até hoje de tentar se aproximar o melhor possível da verdade através de evidências. Né? Porque de uma verdade objetiva. Eu entendo isso que você está falando. Supondo que exista uma verdade objetiva. Então a ciência já meio que parte implicitamente do pressuposto de que isso é uma coisa que existe, ainda que ela não seja plenamente alcançável. A gente pode se aproximar dela cada vez mais, e a forma de se aproximar disso seria procurando a forma que funciona, né? Mas assim, um método que funcione
para separar o que é baseado em evidência do que não é. E eu acho que assim, pra gente tentar direcionar o nosso pensamento pro tema, uma coisa que eu li no trabalho que os meus alunos fizeram sobre isso, foi uma coisa que eu achei muito legal, que eu achei uma definição perfeita disso, que é assim, já vou dar um spoiler aqui, que uma das teorias que rondam esta mesa é de que a astrologia é uma pseudociência. E aí a gente começa a pensar o que é uma pseudociência. E eu achei muito doida a definição que uma aluna deu, que foi: a ciência, quando você tá falando de uma ciência, ela tá sempre tentando provar que ela está errada. Enquanto a pseudociência, ela tá tentando provar que ela tá certa. Bom, ela tá tentando provar que ela é verdade, entendeu? Tanto que tem um filósofo da ciência, que é o Karl Popper, que ele fala que a ciência só é ciência se tiver o princício da falseabilidade, né? Então a ideia de que você tem que estar sempre tentando comprovar que aquilo é uma mentira. E quanto mais provas essa ciência passa, né? Essa teoria vai passando, mais ela se comprova enquanto verdade. Então, tudo permeado pelo método científico, né? E não é verdade absoluta na ciência, né? A gente fala que a ciência é uma tentativa de chegar à verdade, mas a gente parte do pressuposto que você nunca está na verdade. Por isso que você tá sempre tentando se falsear, né? Assim, eu não cheguei ainda na verdade, então eu vou tentar provar que eu estou errado pra chegar mais perto dessa verdade. A gente vai tomando uma teoria como algo assim, como um consenso acadêmico e científico, que não necessariamente assim, a gente vai pensar que essa teoria é uma verdade absoluta, mas a gente começa a tratar como se fosse, né, como se fosse um consenso. Podemos tratar isso como praticamente uma verdade absoluta à medida que passa muito tempo e depois de muitos testes, muitas tentativas de prová-la errada, a teoria continua lá, resistindo. Exatamente. Então vamos aproveitar isso. Porque... O tom do Túlio é muito bom. Então vamos lá. Vamos lá. Porque... Você chamaria isso de cientificismo? É como se essa ideia de evolução e tudo mais fosse cientificista? Cientificista. Fala difícil, né? Eu, particularmente, acho que... Vou colocar só de novo algumas coisas antes já para responder, porque antes de fazer a provocação. Porque assim, é importante... A palavra cientificismo, ela guarda ali, né, em si, né, uma crítica a essa hegemonia do saber científico na epistemologia contemporânea, né? Tipo assim, na epistemologia dos dias de hoje. Epistemologia, esse conceito de... teorizar o conhecimento. Né? Exatamente, saberes válidos dentro de uma determinada época. E, de fato, estamos diante disso. Isso é um fato. E gera consequências problemáticas e gera consequências muito positivas. A gente está vivendo uma época muito confusa. Porque facilmente alguém que vai criticar a ciência pode ser facilmente ser enxergado como alguém que está do lado daqueles que criticam a ciência, não porque estão querendo rever a epistemologia contemporânea, mas porque eles estão querendo destruir tudo mesmo, porque é, né, terraplanismo, antivacina, movimentos como esse que são, na verdade, movimentos que são reacionários. A gente vai chegar lá ainda. Eu quero falar muito. Esse momento. Exato, porque eu acho que ele é muito importante e aí acho que passa um pouco por isso. Mas é interessante, existe uma coisa interessante sobre o cientificismo, então, assumindo já que sim, vivemos uma época em que a ciência ela é muito mais relevante, né? O saber científico, o método científico, o vocabulário científico e o vocabulário de algumas ciências específicas, inclusive, fica tão forte que a construção cientificamente comprovada, a palavra, né, a expressão cientificamente comprovado, vira um atestado de alguma coisa, né, de verdade, de validade. Tipo corrente de zap, que eles escrevem qualquer coisa e no final põe, é cientificamente comprovado. E é muito mal interpretado, porque o que é uma coisa cientificamente comprovada? Como a gente estava discutindo, a ciência, ela está o tempo inteiro exposta a esse critério da falseabilidade. Então, fazer ciência é ficar testando aquela mesma teoria, tentando provar que ela está errada. Sim. E submetendo a ela esse teste de novo e de novo, diferentes tipos de testes. E quanto mais tempo ela resiste, mais confiável ela é. Mas então a gente fala assim, é cientificamente comprovado. Tipo assim, cara, não tem nada que está... olha, está cientificamente comprovado e pronto, acabou. Não, tudo está submetido a testes. Pronto, carimbou, pronto. Isso aí, galera. Mandou arquivo, agora isso aqui é absoluto. Não pode mais mudar. Não muda mais, é lei. Não e aí entra sim essa questão toda sobre pseudociências, que vem, às vezes, não só as pseudociências, mas também às vezes existe uma necessidade de se associar a certas coisas que são da ordem da fé ao científico para que elas sejam validadas. Isso acontece com uma frequência muito grande. A gente percebe até mesmo em muitos desses movimentos
New Age, assim, de espiritualidade, né? Joga a quântica no meio, coloca a quântica aí no isso. meio, que virou ciência. Quântico depois Preciso. de qualquer coisa. Qualquer bobagem, bota a palavra quântica ali no meio. Preciso, Pá, exatamente. Pronto, Salto acabou. quântico. Entendeu? Fica aí uma É dica isso. pra vocês. Aí, Vamos ó, vocês criar o podem salto quântico. partir pra essa direção. É exatamente isso, assim, que isso gera um pouco dessas pequenas aberraçõezinhas que vão ser Justamente você- pra buscar credibilidade. né? sem entender que a credibilidade pode ser buscada ou poderia De outras dever ser formas. buscada de outras formas, por outros motivos. Que uma coisa é a busca por um conhecimento objetivo, compartilhável, né? Que envolve e que a ciência realmente, as ciências, elas realmente trouxeram pra gente, trazem pra gente as ferramentas possíveis para isso. A linguagem possível para isso, a metodologia possível para isso. A outra são as verdades e os conhecimentos que também podem passar por outras características que não são objetivas. Não só necessariamente pegando o oposto, né? Objetivo subjetivo, tipo, um saber subjetivo. E aí que talvez que seria a defesa da astrologia, né? Para mim, na minha visão de mundo, sim, seria como um conhecimento subjetivo. Que eu acho que eles até... Que as pessoas ligadas à astrologia fazem até muito bonitinho, muito direitinho. Que é quando eu discordo de você, que é a provocação que eu ia fazer, quando você fala que a astrologia é o terraplanismo socialmente aceito. Eu falo isso. Mas eu falo isso mais pra provocar, tá, gente? Não vem nenhum astrólogo jogar pedra na minha casa, que a não. astrologia ameaça a vida das pessoas. Isso pra mim foi um exagero, foi um exagero. Jogar pedra puto considera com a ele. gravidade, Só jogar a lenha, terra- jogar a terra lenha. O redonda. título desse vídeo, inclusive, provavelmente É vai ser Astrologia é a Terra plana da esquerda? Ai. Ah, o Gui já Vai ser ficou muito até polêmico. Gui tá nervoso. Ai, Mas gente, não tô uma querendo coisa- ofender ninguém, tá? Gente, Mas tá beleza. tudo bem, tá? Nós somos amigos. Agora, ironicamente, um guru da direita aí, que eu não vou falar o nome, porque não Pode pode ser falar. nomeado. Não, porque- Não deve ser nomeado, porque A gente não vai que pode dar invoca, palco, né? né? Pra não dar né? palco, ele além de ser simpático ao terraplanismo, é astrólogo, astrólogo. também. Então, assim, é uma confusão. É a salada, né? Que É uma existe salada de na- pseudociência, né, cara? Mas aí, falando Mistura ali. nisso que você tá falando, Túlio, seguindo essa linha, eu acho que, por isso que a gente falou aqui no começo, que a grande discussão é o que significa um conhecimento ser válido. Isso que eu ia falar. Você citou um exemplo aí do, por exemplo, um imperador que chegava e consultava o astrólogo lá para tomar ações, né? Beleza que nós estamos falando aqui de muito tempo atrás, né? Mas em que se baseava esse cara? O que de fato acontecia ali para o cara chegar e falar assim... quando eu perguntei o que era astrologia, eu queria saber se... beleza, é pseudociência, não é, tudo mais, é um conhecimento subjetivo, mas ela é baseada em quê? Assim, tipo assim, a pessoa... De onde ela tira as fontes dela? Eu acho que é meio mitológico também, né? Você pensar os planetas. Porque, por exemplo, Marte é o planeta, sei lá, o deus da guerra. Se eu não me... Então meu vem Deus. da mitologia, Grécia, então. Aí Vênus, que é Mas do eu amor. acho que mesmo- Aí Vênus é o planeta do amor, quando você vai Entendi. fazer sua análise Não, mas aí eu acho que astrológica. essas nomenclaturas, elas vêm depois. eu na acho verdade, que primeiro vieram os nomes dos astrologia- deuses e aí depois os nomes foram atribuídos. Existe uma coincidência a partir do Império Romano, né? Que eles Mas a eles astrologia assimilam- anterior, né? A astrologia anterior, É né? anterior, ela não necessariamente pega essa Mas coisa do- isso é uma coisa que eu realmente não sei. Se a astrologia que era praticada na Mesopotâmia, por exemplo, ela era como a astrologia Deve de ter hoje. modificado um que pouco. são aquelas Eu não sei, eu não casas conheço dos exatamente, planetas. Eu não Então, é conheço o isso que eu tô suficiente pra falando. saber se tem alguma... Se coincide dentro do... Tipo assim, quando a pessoa vai fazer um mapa astral, a posição de Marte, ela tem alguma coisa a ver, por exemplo, com agressividade, masculinidade, como a Vênus gente é o do amor, que esperaria. isso eu sei. É tudo na base do símbolo mesmo, assim. Então, Então, tanto é provavelmente... que- Mas você acha que, tipo assim, os deuses, assim, da Grécia Antiga, da Roma Antiga, eles foram associados com aquele, tipo assim, Vênus foi associada... Afrodite foi associada com Vênus... Porque na astrologia Vênus já era o do amor ou o Provavelmente. contrário? Porque no final das contas, Interessante. existe acho que vem essa primeira associação, porque quando você pensa na mitologia greco-romana, né, essa transição, não tenho certeza, acredito que sim, que é porque existia, já devia existir um reconhecimento de que aquelas casas, aqueles planetas, aquela conjunção ali seria uma representação do amor e depois é simplesmente a atribuição do significante, Vênus. Pega lá um deus que já era o deus Exato. do amor, bota ali, né? Coloca ali. E aí, essa questão, que eu acho, daí de novo, mais um motivo para poder mostrar, talvez, o lado interessante disso. Não foi muito... ela foi até, de certa forma, interessante para o estudo, por exemplo, de Jung.
Ele não era exatamente um astrólogo, nem eu também, desculpa todos os jornalistas por estar Mais uma falando vez, disso, mas assim... não sou astrólogo. Mas eu sei que ele Jung, trabalhava... pra quem não sabe, É da brother psicologia. do psicologia, não é? Freud, né? Exato, ele é Discípulo um... do Freud. ele é um Brother, não irmão, gente. Ele é uma espécie de discípulo da psicanálise, assim. Ele é um discípulo da psicanálise que vem... Ele faz uma construção muito própria que já é um pouco mais ousada, assim. A psicanálise já, Quase por exemplo... que um pouco esotérica. Assim. Isso, ele quase brinca um pouco com isso, porque ele brinca muito, por exemplo, com conceitos como os conceitos de arquétipo. E esses conceitos Inconsciente todos... coletivo, Isso, umas exatamente. paradas assim mais... Eles vêm de uma coisa que é muito interessante na psicanálise, que faz parte do estruturalismo nas ciências humanas, assim, né? Que é o reconhecimento da divisão básica significante-significado. Atribui-se o significante a um significado e assim você vai fazendo essa construção. E essas construções, embora os significantes, as palavras, por exemplo, tenham um quê de aleatório no caminho delas, né? Elas não são, por exemplo, já se foi teorizado uma onomatopeia. A gente não fala, por exemplo, a palavra pato porque ela parece um pato. A gente fala a palavra pato de uma maneira um pouco aleatória. Então, embora tenha esse caráter aleatório na origem, na construção do nosso sistema de significação, a gente vai estabelecendo alguns padrões. Alguns padrões que vão entender de uma maneira não necessariamente universal a relação entre significantes X e significados Y. Daí o conceito, ironicamente, de signo. Um conceito que foi muito caro para se desenvolver toda uma gama de ciências, de conhecimentos dentro das ciências humanas, a partir principalmente no século XX. Século XIX também, mas no século XX. Então, aí que tá. E inclusive é uma discussão até interessantíssima, que é essa necessidade das ciências humanas de serem tão ciência. Eu venho da área das letras, e existe uma preocupação muito grande, eu lembro disso, é uma discussão importante dentro da universidade, o quanto se pode tornar científico o conhecimento nas letras. Não, a linguística, na história também tem isso. Na linguística fica mais claro, fica mais óbvio, mas toda hora esbarra em algumas coisas. Mas quando a gente pega uma parte da linguística, por exemplo, que está na análise do discurso, quão científico a gente pode ser dentro da análise do discurso? Quão científico a gente pode ser dentro da literatura? E para que a gente precisa ser tão científico? Traz coisas interessantíssimas, a busca. A literatura conseguiu criar escolas de pensamento importantíssimas para se entender a linguagem. O estruturalismo, o formalismo, New Criticism também foi uma variante disso. Enfim, é legal. Mas será que a gente precisava que essas coisas sejam... A gente precisa que essas coisas sejam ciência? No caso específico da linguística, né, que você tá falando. Das linguagens, né? Do estudo sobre a linguagem. Mas acho que é tudo assim também. Essa ideia de, assim, uma coisa precisa... Que aí a gente volta na pergunta do ser válido, né? Uma coisa precisa ser ciência pra eu falar que ela é válida? Posso pegar carona nessa? Pode. Então aí que tem um negócio. Tipo assim, eu não acho que um conhecimento tem que ser científico pra ser válido. Eu acho que assim, obviamente a gente tem outras formas de conhecimento humano que não necessariamente são científicos e têm validade, né? A gente poderia falar de religião, por exemplo. A religião, ela adereça perguntas que a ciência não tem como adereçar. É uma forma de conhecimento válida, só que ela simplesmente ela não deveria, pelo menos, conflitar diretamente com a ciência, porque elas estão adereçando problemas diferentes. Agora, por exemplo, quando o Túlio fala, porque as ciências humanas, a gente tem essas discussões, assim, até onde que isso pode ser tratado de uma forma científica. Eu acho que é diferente, cara. Tipo assim, a gente falar de, por exemplo, linguística, que a gente está ali falando de uma tentativa de fazer uma ciência em relação a um objeto de estudo que é meio subjetivo, que é meio difícil de mensurar, que é meio difícil de testar. Aí tudo bem, realmente não dá para ser uma ciência objetiva, mas aí você faz o melhor possível analisando o que dá para você analisar dentro dos padrões que vocês conseguem criar naquele campo de conhecimento. Mas a astrologia, ela não se propõe, a astrologia a princípio, ela não se propõe a fazer um estudo subjetivo das coisas. Você pode interpretá-la assim hoje em dia, mas a astrologia, historicamente, ela tenta fazer uma interpretação objetiva de entidades físicas que estão no céu. Eu acho que essa é a crítica do Gui, essa é a crítica da maioria das pessoas, é que a astrologia não é uma ciência, mas ela se propõe a. Porque se ela não fosse uma ciência, mas ela ficasse de boas... E não só ela se propõe a ser uma ciência, ela acaba se propondo a ser uma ciência natural. E não uma ciência humana. Porque se ela fosse assim, olha, a gente usa esses conceitos, esses signos, esses significantes e significados para entender de uma forma subjetiva como as emoções humanas funcionam, como a personalidade humana funciona.
Tudo bem, a gente tem várias formas de explorar isso, é muito subjetivo, é muito difícil de medir. Mas a proposta dos caras não é essa. A proposta dos caras é olhar para o céu, ver o movimento de alguns corpos celestes e falar, amanhã você vai conhecer Mercúrio retrógrado, ferrou! Amanhã você vai conhecer a pessoa dos seus sonhos. Ou tipo assim, você é teimosa, porque você é taurina. Ou você é dos caras, porque você é geminiano. A gente falou isso de você, né, Gui? Sim, falaram isso de mim. O que eu não consigo entender é isso. Inclusive, eu já vi, assim, que tem muita coisa da astrologia que por exemplo, muita gente pensa em astrologia e pensa logo em horóscopo, sacou? E horóscopo, muitas vezes, é uma coisa muito... Eu falo que é entrada pra drogas mais pesadas, sabe? Exato. Tipo assim, é simplificado demais, sacou? Tipo assim, você é de tal signo, então é isso. Aí tem toda... Eu não sei, mas tem toda a história do, né... como é que é? Você é de um signo, mas é com ascendente, não sei o quê. Tem a Lua, você tem Vênus, você tem todos os planetas. Pelo que eu entendo, é tipo assim, eles pegam a posição de vários corpos celestes, todos os planetas, entre aspas, porque eles jogam junto com os planetas a Lua e o Sol, né? Qualquer astro que se movimenta em relação ao fundo de estrelas fixas, né? Então, assim, todos os planetas, incluindo a Lua e o Sol, cada um deles, a posição de cada um deles no céu vai atribuir um aspecto da sua personalidade. Da nossa vida, mais ou menos, basicamente. Agora, isso é interessante, porque você estava falando agora, um pouco antes, como que o astrólogo lá do rei fazia essas previsões. Então, a princípio, o que a gente sabe é que o astrólogo do rei lá na antiguidade era um cara sabichão que estudava o céu e começou a ver padrões, porque mesmo antes da ciência, você já tinha em muitas áreas, assim, você já tinha ali, acho que no Oriente Médio, na Mesopotâmia, talvez até na Europa, não sei, você já tinha uma galera que empiricamente conseguia descrever o movimento dos corpos celestes. Muito bem. Mesmo sem saber explicar o movimento dos corpos celestes. Então, isso é uma coisa interessante, porque a ciência como a gente tem hoje, basicamente a física a partir de Newton, que a gente tem as leis de Newton, a gente tem a dinâmica, o princípio, a matemática de Newton, a partir dali a gente tem leis físicas que a gente pode usar para explicar por que a Lua está orbitando em torno da Terra, por que a Terra está orbitando em torno do Sol. A gente consegue explicar o movimento dos corpos celestes. Mas mesmo antes de conseguir explicar, já era possível descrever. Mas ele era um cara... Ele era um cara sabichão que estudava e tudo mais, ou ele só queria manter o emprego dele ali? Eu acho que provavelmente os dois. Então eu imagino assim, eu não tenho certeza que realmente eu teria que estudar muito de história da astrologia para saber isso, mas o que eu já ouvi falar em outras discussões sobre o assunto é que basicamente você ia ter lá um cara que é um conselheiro do rei ou do imperador, que é um astrólogo. Esse cara, ele tem um conhecimento do movimento dos corpos celestes que é descritivo, né? Que basicamente assim, ele tem lá registros até de pessoas antes dele que tinham aquela mesma posição de anos e anos e anos e anos, que permitem ele identificar padrões no movimento daquilo ali, dizer como que aquilo vai acontecer. E a partir de todo aquele conhecimento descritivo que ele tem, ele consegue fazer previsões com relação a fases da Lua, a quando que uma estação acaba e uma estação começa. Tem alguns palpites. Mas quando que isso entra na personalidade da pessoa? Não, pois aí, deixa eu só dar esse palpite. Eu acredito que assim, enquanto esse cara tinha um conhecimento prático e ele podia dar sugestões práticas, muito provavelmente os governantes que recebiam os conselhos desse cara não tinham todo aquele conhecimento, porque para a época isso devia exigir uma quantidade cabulosa de estudo. Então, basicamente, o rei ouvia aquele cara e não sabia. Tipo assim, o cara falava, rei, olha só, você vai ter que colher a plantação agora e entrar em guerra mês que vem, tá? Porque vai ser o rolê. E o rei não ia perguntar, mas pô, peraí, me explica por quê. Me mostra aqui o seu artigo publicado. Não tá nem aí. Assim, não, beleza, velho. O meu astrólogo falou, eu tô fazendo, sabe? Então, tipo assim, ele devia ter uma confiança religiosa nesse cara, sabe? Uma confiança, uma fé nesse cara. Tipo assim, olha, o que esse cara falou, tá falado. E eu acho que deve ter se formado em torno dessas figuras, que eram basicamente intelectuais da época, uma espécie de... tipo assim, uma espécie de crença de que aquele cara tem alguma espécie de poder sobrenatural de adivinhar as coisas. Assim, o cara tem... A gente falando aqui, eu falei que é uma coisa muito antiga e tudo mais, mas pensando aqui, tinha o Rasputin da Rússia, né? Eu amo o Rasputin! Eu adoro também, é bizarro, né? A história dele é cercada de... É isso que eu ia falar, eu acho que a gente tá pensando no passado, aí entra a historiadora, com a nossa cabeça de hoje, então a gente tá pensando como se a astrologia da época fosse hoje. Eu acho que esses caras da antiguidade, antes de serem astrólogos, entre aspas, né, que é essa ideia de astrólogo que a gente tem hoje, eles eram, sei lá,
meteorologistas, seria eu fazer essa palavra, eles entendiam... Eram os climatólogos da época, né? Velho, e Porque todo conhecimento, ele era holístico, né? Essa é uma visão importante. Não havia uma separação entre o que era conhecimento científico. Essa separação em áreas e especialização era uma Isso coisa absolutamente recente. contemporânea. Assim. Você tem uma ideia, essa galera entendia tanto, eu fico muito chocada com isso. Quando eu fui no Peru, eu vi um lugar que tem um símbolo que eles têm, que é como se fosse uma cruz. E aí eles tinham numa pedra só a metade dessa cruz esculpida, e aí, num determinado momento do ano, o sol batia de tal forma que a sombra fazia a outra metade desse negócio e formava o símbolo completo. E era justamente no solstício de verão, se eu não me engano. Tipo assim, era então, um jeito dos caras medirem o solstício. E aí, aplicar isso à plantação, enfim. Então, se essa pessoa, por exemplo... tem uma noção de que se o vento tá indo pra não sei onde é porque vai chover. E ele vira pro rei e fala assim, não vai amanhã não porque vai chover. E aí chega amanhã e chove, você pensa a moral que esse cara não ganha. O cara aí é um manjão, né, velho? O cara sabe quando chove, é praticamente um deus. Mas, assim, o meu palpite de como que isso foi entrando em coisas um pouco mais estranhas, quase que sobrenaturais, isso influencia a sua personalidade, o seu destino, a sua sorte. O meu palpite seria de que algumas das coisas que você vê, quando você não tem um conhecimento dos corpos celestes, o que eles são, como explicar o movimento deles, algumas dos padrões que você vai observando quando você vai estudando o movimento de corpos celestes são tão estranhos, tão difíceis de explicar, que o ser humano, como a gente tem essa tendência, que o cérebro humano é preparado para ver sentido nas coisas, até no que não tem, né? Então, para ver padrão e tal, quando você vai vendo uma coisa que aparentemente não tem um padrão, a gente inventa. E quando você tem muito espaço ali, quando você tem muito pouco conhecimento específico sobre como explicar aquele movimento, ou seja, você tem muita lacuna para preencher, a gente vai preenchendo com coisas cada vez mais absurdas e coisas cada vez mais relacionadas com as nossas vidas pessoais. Só para dar um exemplo interessante. A astrologia, ela pega, para poder fazer um mapa astral, a posição de corpos que estão em movimento em relação ao fundo, né, que são as estrelas fixas. Então, quando você olha para o céu, tem estrelas que praticamente não se movem, porque estão muito distantes da gente, então mesmo o movimento relativo dá uma diferença de ângulo muito pequena. Então, tipo assim, se você olhar as 3 Marias ali, a distância entre uma Maria e outra vai ser praticamente sempre a mesma, a não ser que você espere milhões, bilhões de anos, né? E você tem alguns objetos ali no céu que se movem ao longo do ano em relação a esse fundo de estrelas fixas. O Sol, a Lua e os planetas, né? E alguns desses movimentos são um pouco bizarros. Por exemplo, a palavra planeta, se eu não me engano... É a partir dos fixos, né, entre aspas, que eles conseguem medir, mapear. Porque assim, nada tá fixo porque o céu todo tá indo do leste pro oeste por causa da rotação da Terra, né? Só que se você observa, tipo assim, se eu olho pro céu hoje e olho lá, tipo, Orion o cinturão de Orion são as 3 Marias, que todo mundo fala, as 3 Marias, que é uma constelação que o povo é fácil de identificar, todo mundo conhece, né? Você vê 3 estrelinhas lá, as 3 Marias, Orion, e aí eu olho hoje, 7 horas da noite, eu vejo que Júpiter tá ali perto. Aí eu olho semana que vem, no mesmo horário, eu vejo que Orion tá mais ou menos no mesmo lugar, mas que Júpiter já tá um pouquinho mais pra cá de Orion. Então eu vou mapeando de noite em noite e vou vendo que em relação ao fundo fixo de estrelas, Júpiter está se movendo. E a palavra planeta, inclusive, se eu não me engano, a etimologia da palavra tem... Se eu me lembro bem das minhas aulas de história da ciência na faculdade, é basicamente uma estrela errante, um corpo errante. É aquele que se move de forma errante, né? O errante. Então, basicamente, assim, a gente deu o nome dos planetas de planeta, não que a gente já sabia, um planeta, uma coisinha esférica lá, não se tinha esse conceito. Era um ponto no céu, brilhante, que se movia em relação aos outros. E se movia de maneiras estranhas demais, porque uma coisa é o Sol e a Lua, que você tem, tipo assim, uma... Sobe e desce, né? Ele tem um movimento em relação às estrelas também, que, tipo assim, o ponto que a Lua vai estar ao longo do mês vai mudando de acordo com a fase dela, mas vai mudando de acordo com uma linha que ela vai fazendo, que ela está em órbita em torno da Terra. Agora, Marte, tem momentos em que Marte está... aliás, Mercúrio, por exemplo, Mercúrio está retrógrado, né? Ou Marte está retrógrado. Então, você vê... Assim, se você vai observando, fazendo assim, marcando a posição de Marte no céu noite após noite, ele vai fazendo um negócio assim, dá uma voltinha. Ele vai e volta. Ele faz um loopzinho, assim. Então tem uma hora, ele tá indo assim, aí ele volta e depois vai pra frente de novo. Então parece que ele tá fazendo uma coisa da cabeça dele, né? Assim, tá fazendo vontade um aleatório. Própria. Parece que é um corpo que tem vontade própria. Então, eu imagino que por isso que foi se atribuindo... Nossa, tá chique demais. Tá muito chique aqui. Vocês que estão só ouvindo e não estão vendo o vídeo, vocês não estão entendendo o que tá acontecendo aqui, gente. Tá vindo um lanche cada vez mais farto, um banquete. Agora acabou.
Não acabou. Não, você aumentou minhas expectativas, garota. Ajuda Tava aí. esperando um bolo de chocolate. Eu Veio um adorei que bolo. ninguém sabe como isso aqui. Você não sabe. Você que não tá sabe. vendo, A gente não faz propaganda não, meu amor. Líquido Isso aqui é- misterioso. O que Líquido será? preto com a tampinha vermelha, o que será que é isso? Misterioso. Del Rey. É um chá preto. Mas... Del Rey cola. É verdade. Cola. Mas, então, tipo assim, eu acho que isso abre espaço, por exemplo, olha, tem esse corpo aqui que faz um movimento estranhíssimo no céu, eu não sei explicar, ele parece ter vontade própria. Isso já vai, provavelmente, assim, não só na astrologia, que hoje é a astrologia ocidental, que começou lá na Mesopotâmia, mas todas as culturas, como você falou, os incas, os maias, acho que até os egípcios, eles atribuíam algum significado ao movimento dos corpos celestes, porque... Pô, é uma coisa, é muito tentador, né? Tipo assim, tem um bicho lá se movendo de uma forma muito esquisita, que parece ter vontade própria. Eu vou falar que ele é um deus, ele está andando no céu e ele tem planos para mim. Né? Exatamente. É que eu acho que a ideia de... Com todo respeito. A ideia de toda religião, eu acho, assim, ela é um pouco isso de dar significado a uma coisa que, como vocês disseram, a gente não sabe se tem significado, né? Eu não sei se a minha vida aqui tem algum significado, mas pra minha existência se tornar menos horrível... Sabe? Um pouquinho menos. Um pouquinho menos horrível, eu atribuo algum significado a ela. E aí eu começo a buscar esse significado em diversos lugares. As primeiras religiões que a gente tem, desde o período ágrafo, né, que a gente chama de pré-história, até ali a antiguidade, elas vão ser religiões que vão estar mais ligadas justamente a esses elementos da natureza, porque naquele momento ainda eram coisas muito misteriosas. Quando a gente for chegando ali no período da Grécia Antiga e da Roma Antiga, que eles vão tentar começar a racionalizar o negócio um pouco mais, aí as religiões vão tomar um outro rumo, elas vão começar a se tornar religiões mais institucionais mesmo, assim, e não aquela religião só ligada aos elementos da natureza. Eu achei... Eu tava viajando aqui nisso que você falou, na questão da posição dos astros e tudo mais. E a astrologia, pelo que me parece, então, ela remete a um tempo em que a galera achava que a Terra era o centro do universo. E plana. Ainda tem gente... Terra. Plana, né? Era plana e era o centro do universo. Então, tipo assim, hoje a gente sabe que não é, né? Pelo menos a maioria das pessoas. Então, tipo assim, teoricamente, se você fosse seguindo a lógica da astrologia, se a gente, por acaso, tivesse nascido em Marte, por exemplo, era outro arranjo, né? Tipo assim, então Ou você... em qualquer outro planeta do qualquer universo, outro né, planeta. cara? Tipo assim, é um trem que só faz sentido aqui. Tipo assim, a visão de mundo da astrologia, ela é necessariamente uma visão de mundo geocêntrica, isso praticamente terraplanista, porque você pensa que você tem um domo ali em cima que está girando e a Terra está parada. E assim... Você não acha que aí nesse caso, aqui fazendo já uma defesa ainda incerta, mas tentando dar um direito de resposta defender para os astrólogos e para quem acredita de fato. Quer dizer, não que eu... Quer dizer, eu não vou falar de mim, não. Deixar os astrólogos apanharem sem serem defendidos. Mas assim, existe uma atualização, existe uma busca por algum tipo de adaptação ao que é contemporâneo, assim. E existe até, inclusive, existem outras formas de ver a astrologia. Parece que, eu não me lembro, acho que tem uns 15 anos que eu me lembro de terem conversado sobre ter surgido um 13º signo de serpentário e tal. Essa fofoca, ela existe há tempos, né? E aí, são as variações disso, assim, que vão mostrando essa adaptação. Eles falam muito sobre o mapa astral como essa espécie de fotografia do céu, né, de onde, ou seja, do ponto de vista em que você está, no momento em que você nasce. Então, realmente, eles uma coisa que eu gostaria de dar aqui como benefício a quem é astrólogo, ou quem gosta de astrologia, é o fato de que eles entendem que se trata de um ponto de vista. Não necessariamente por se tratar de um ponto de vista, é ainda uma questão antropocêntrica ou geocêntrica, né? Pode ser que... Eu acho que eles reconhecem só assim. Dentro desse mundo aqui, existe a influência de outros corpos celestes que se dá da seguinte maneira. A Vênus vai significar isso, Marte vai significar aquilo, mas não necessariamente dizendo que tipo, esses planetas existem só por causa da Terra. Mais ou menos como se eles enxergassem que, de alguma forma, eles voltassem um pouco a uma forma de ver o mundo, né, as coisas mais interconectada, mais holística, assim. Só para não colocá-los também na mesma
Coisa que... Eu diria que pra época, né? Tipo assim, você ser um astrólogo na época em que a astrologia estava se formando, ou, tipo assim, na antiguidade, ou até mesmo um pouco antes do iluminismo, ou durante o iluminismo, é como a gente tá falando no início. Até onde eu sei, mesmo durante o iluminismo, até pouco tempo atrás, sei lá, 100 anos atrás, 150 anos atrás, era considerado uma coisa de intelectual ser astrólogo. Não era uma coisa mal vista na comunidade científica. Era a galera que estudava, né? É, porque você era estudioso e, como você falou, quer queira, quer não, te dá uma perspectiva de que existem outras coisas no universo. Mas hoje em dia, aí é que tá. Tipo hoje em assim, dia você vai estar fazendo época, afirmações objetivas sobre, olha, esse planeta vai ter uma influência sim. Não, e eu fico pensando, pra mim, assim, eu sou bem chato. Eu acho assim, por exemplo, já que não é um conhecimento objetivo e ele não né, não existe nada que possa provar que ele é um conhecimento não vou falar válido aqui, né? Mas, tipo assim, verdadeiro. Ele se aproxima, assim, da verdade. Por que eu não posso criar um aqui, então, também, sacou? Tipo assim, baseado no que eu acho. Tudo Mas você pode, você só não pode chamá-lo de ciência. Pois Acho que esse é o ponto no final. Mas uma coisa que eu já vi muitas pessoas usarem, não sei se você já ouviu esse argumento também, Túlio, é falar assim, de justificar a astrologia. Que é pensar assim, mas os astros, eles influenciam tudo. A Lua, por exemplo, ela influencia na maré. Por que se eles influenciam tudo, eles não vão influenciar aí você entrou em uma das duas questões, assim, quando os físicos falam sobre por que a astrologia não funciona, físicos e cientistas de uma maneira geral, tem duas coisas que a gente pode discutir. A ausência de mecanismos que expliquem como um planeta, ou a Lua, ou o Sol poderia influenciar na sua personalidade ou nas coisas que acontecem na sua vida pessoal. Energia também. Energia física também. Então, a ausência de mecanismos, né? E a ausência de metodologia científica, né? Que comprove, de falsabilidade, de evidências. Isso que é interessante. A gente fala, a gente não tem comprovação de que a astrologia, por exemplo... Hoje em dia, porque a astrologia no início ela era usada não só para fazer classificações sobre tipo de personalidade, mas para fazer previsões sobre o destino das pessoas. Hoje em dia, eu acho que eu imagino que são poucas as pessoas... Eu nunca vi a astrologia dessa maneira, prevendo o futuro. Era mais a minha amanhã eu vou jogar na Mega Sena porque falou no meu horóscopo. Eu acho que isso é menos comum hoje em dia. Cai um pouco em O que é mais popular hoje com o pessoal da nossa geração, assim, que até, assim, eu vejo que, na verdade, o perfil da galera que gosta de astrologia hoje em dia, na verdade, é um perfil bastante intelectualizado. Geralmente é universitário. É gente muito estudada. É galera de esquerda. Sim. É a galera de esquerda. Mas, assim, é uma galera bastante estudada. Exceto um. Exceto certo indivíduo. Eu não sei como é que o João Bidu tá hoje em dia também em relação a isso. Mas eu acho bizarro, tipo assim, uma das coisas que eu tava pensando também antes de vir gravar aqui esse podcast com vocês, e isso eu nunca perguntei isso pra nenhum astrólogo, acho que nem conheço nenhum astrólogo também. Enfim, tipo assim, essa questão de você se basear, de tipo assim, a astrologia influenciar na sua personalidade, etc., é de acordo com a data do seu nascimento, sabe? A data e o horário exato. A data, horário e local. É até segundo ou minuto? Não, horas, minutos e... Porque ninguém anota na certidão de nascimento. Cabulosa. E eu local. fico pensando, tipo, o que... Tipo, vai soar um pouco esquisito isso, mas o que tem de mais no momento do nascimento... tipo assim, que uns 5 minutos antes, 5 minutos depois... Eu acho que, pelo que eu entendo, assim, são... E bebês prematuros também, tipo assim, se eles falarem, não, mas é todo no momento que ele saiu ali da mãe, os planetas falaram, é agora que a gente vai escrever seu destino, meu colega, vamos lá. Saiu ali da mãe. E lá na Coreia, na Coreia eles começam a contar quando uma mulher engravida. Sabia que lá na Coreia do Sul, eu acho, você não conta aniversário a partir do momento que você nasce, é a partir do momento que a mãe engravida. Isso já começa a entrar assim. Eu acho que faz mais sentido isso, só que aí a gente entra numa discussão aqui na questão de aborto e tudo mais, que eu acho que não é uma deixa pra um outro momento, tá bom? Quem tá assistindo. Outro podcast em que eu não vou estar aqui. Mas... Podemos fazer isso aí, hein? Podemos fazer isso aí, boa. Mas eu tava falando assim, tem essa questão da ausência de mecanismos que possam explicar como que um planeta vai fazer essa influência, porque... Mesmo se a gente ignorar esse fato de que o instante em que os planetas viram e falam, olha, agora sua personalidade é tal, é arbitrário, tipo, é um instante do parto, tipo, é um instante arbitrário. Não só isso, velho. Tipo assim, o exemplo que a gente às vezes vê o pessoal usar assim, a Lua influencia nas marés.
Tá, tudo bem, a Lua influencia nas marés. Isso é um efeito gravitacional, mensurável, que a gente consegue calcular usando as leis de Newton, influencia nas marés. Já houve, inclusive, tentativas de estudos para ver se o efeito de maré que a Lua... Porque qualquer corpo... Mas aí é uma coisa observável. É uma coisa observável, né? e mensurável. Tipo, Qualquer corpo que gera atração gravitacional no outro, e por sinal todos os corpos exercem atração gravitacional uns nos outros, ainda que, tipo assim, eu e o Túlio estamos sendo atraídos gravitacionalmente um pelo outro. Todos nós. Ainda que seja desprezível, ínfimo, impossível de medir. Mas qualquer corpo que faz uma atração gravitacional no outro, se o corpo está sofrendo atração gravitacional, ele tem um certo comprimento... Tô adorando o exemplo com pão de queijo. Com pão de queijo. Tem como ser mais mineiro do que Não. Bora lá. Eu diria que não. Um físico mineiro. Quando o corpo tem um certo comprimento... obrigado. Aí, Quando o corpo tem... Então, assim, o Sol tá aqui, ou a Close Lua tá aqui, aqui, Brito. atraindo um determinado outro corpo. Se esse corpo que está sendo atraído tem um determinado comprimento, esse lado aqui, que está mais perto da Lua, está sendo atraído com uma força um pouco mais intensa do que esse lado aqui. Então acaba que esse corpo está sendo atraído tende a sofrer uma deformação, e esse que é o tal do efeito de maré. Sim. Então os planetas e luas que estão orbitando um outro corpo, eles tendem a ter um formato um pouquinho, não tão exagerado Esse assim, mas aí um pouquinho... tá bem plano também, né? É um Esse pão de pouquinho mais queijo plano. um pouquinho mais oval, um pouquinho mais deformado por causa do efeito de maré, que é o que acontece com os oceanos, né? Eles dão uma deformada, então você tem uma maré alta aqui e outra ali, por causa do formato do oceano que fica um pouquinho mais oval em relação à superfície. Eu tô impressionado olha. com a coincidência do pão de queijo. Do pão de queijo tá aqui. Se você está só ouvindo a gente, vá no YouTube para ver este Pra ver exemplo. o exemplo do pão de É, queijo. você vai ver o queijo exemplo e com biscoito pão de queijo. Mas é São duas interessante que, coisas assim, tem diferentes, né? tentativa de calcular, assim, o efeito de maré que a Lua iria fazer, então, no seu corpo, por exemplo, se tem relação com o ciclo menstrual da mulher. Porque tem parece isso que também, tem, mas, aham. assim, será que a gravidade da Lua influencia? Eu já ouvi Aponta- falar que houveram estudos que tentaram verificar isso, e como isso tem a ver com a distância entre os dois pontos desse corpo, E é e é muito pequena em comparação com a distância até a Lua, o efeito de maré sobre o corpo humano é ínfimo. Não é mesmo da Lua, que é o corpo E gravitacional mais mesmo que próximo. fosse, definiria, por exemplo, que tipo de pessoa você é? Tipo assim, suas personalidades, suas... Né, Gente, eu acho que o Pedro ele é mais anti-astrologia do que o Gui. Eu tô, tipo assim, em choque. Não. Eu tô só sendo cuidadoso. Eu não Eu esperava. não tenho problema com isso. Mas é porque... Eu não tenho problema em Eu não falar. tenho sou problema cuidadoso. mesmo. Mas é porque tem uma coisa que eu me preocupo bastante, assim, que eu queria entrar aqui, que você já deu uma pitada ali nisso. Que é o impacto social desse tipo de coisa. Eu ia citar aqui um pouco antes a questão da... Aproveitando para acrescentar uma pitada de treta aqui na conversa, que é a questão da Lá homeopatia. Não sei se vocês fragam. Aí, não fala de homeopatia, não. Homeopatia. Eu não tô querendo essa treta pro meu lado. Não, mas é porque é tudo pseudociência. Tipo assim. Pois Gente, é. eu dei floral pro meu cachorro mês passado. Gente, se eu falar que homeopatia é pseudociência, tem gente que eu conheço que vai resolver não falar mais comigo. Então Pois deixa é, quieto. ainda bem que Mas- sou eu falando. Eu não estou discordando de você. Não, Vai com tudo, Pedro. Bom, vamos lá. Mas eu tô usando como exemplo aqui, porque é conhecido como sendo pseudociência, Sim. enfim. A minha preocupação é com o impacto que isso causa na sociedade. Tipo assim, isso ser considerado, e aí voltando naquela conversa nossa de, abre aspas, conhecimento válido, o impacto que isso causa na sociedade. E eu fico até me perguntando que se isso, por exemplo, não foi uma coisa que permitiu todo esse debate de mais uma treta. Cloroquina, por exemplo. Não, sacou? isso, a gente teve essa conversa antes, foi uma coisa que eu trouxe. Tipo assim, a astrologia, quando a gente perguntou, a primeira pergunta assim, astrologia é um conhecimento válido ou não? Eu não sei definitivamente, eu não sou um filósofo, eu não tenho como dizer o que é um conhecimento válido, eu não sei responder essa pergunta. Mas se eu for falar assim, a astrologia é um conhecimento... vamos colocar a pergunta de um jeito até estranho. Ela é um conhecimento inofensivo? Eu diria que não. Aí lá veio e fala que a astrologia vai matar as Mas pessoas. Vai matar as pessoas. Não é a astrologia que vai matar as pessoas, obviamente. Mas, tipo assim, é como ele estava falando ali. Tipo assim, se eu tenho um tipo de conhecimento que se propõe a ser uma ciência, que pode ser considerada uma pseudociência, e as pessoas tomam aquilo como uma ciência, você está confundindo as pessoas com relação ao que uma ciência é e como a ciência funciona. Exatamente. E se as pessoas começam a tomar a astrologia como um conhecimento científico válido, sabe? Válido do ponto de vista científico, até onde isso vai? Onde que fica a linha? Onde que isso
separa, entendeu? Você fala, Exato. astrologia tudo bem, mas e a homeopatia? Ah, não, homeopatia tudo bem, mas e o terraplanismo? Ah, o terraplanismo tudo bem, mas e o antivacina? É porque a galera pensa muito onde assim. é que vai parar? A galera Entendeu? pensa muito, tipo assim, os terraplanistas é um negócio muito doido, né? Tipo assim, mas eles estão lá no cantinho deles, deixa eles lá e tudo mais. Parece perfeitamente inofensivo, né? Parece, só que eu acho que o fato de fazer isso, né? De deixar isso lá e tudo mais quieto e não suscitar o debate sobre essas coisas. Por isso que não tem problema nenhum em falar sobre homeopatia aqui. Eu quero falar Eu mesmo. sou concordo com anti-homeopatia. você que é Não, eu não sou- pseudociência, eu não- mas assim... Aí é que tá. Eu não sou anti-homeopatia. Eu acho que a homeopatia e astrologia e todas essas coisas, elas deveriam ficar num âmbito que é um âmbito, tipo, pessoal de cada um, sacou? Tipo assim, se a gente conseguisse não extrapolar isso aí, tipo assim, a homeopatia, gente, tá no SUS, sacou? Tipo assim, é uma parada que tá lá no SUS. Mas o problema é aquilo como- que a gente falou. Se as pessoas soubessem esse limite entre isso é uma crença que eu tenho, que eu levo pra Pois minha é. vida, e eu não tento mostrá-la como sendo uma ciência, tudo bem, eu vejo isso como um Pois é, mas problema eu não vejo, também. eu não vejo esse cenário como uma possibilidade. Eu acho que o ser humano, quando a gente é um ser social, a gente não consegue, tipo, eu tenho essa crença aqui, mas eu não vou levar ela pra forma como eu interajo com os outros socialmente e politicamente. Acaba levando. Pois Não é, tem então é muito justamente jeito. por isso agora. Eu queria colocar isso também, porque é o seguinte. Sem querer necessariamente entrar de um jeito muito político na história, mas assim. Quando a gente pensa o papel social e político, o impacto que a gente tem, por exemplo, de coisas como a homeopatia, a astrologia, E a cloroquina. e de um outro lado, A homeopatia, cloroquina. nesse sentido, a homeopatia é praticamente inofensiva, porque assim, tem lá um efeito placebo, ela pode até funcionar como placebo. E tudo bem. acima de Mas pois ninguém é. tá propondo tratar Covid com homeopatia. Nenhum homeopata- esse que é meu ponto, verdade, exatamente. ouvi falar. Alguns estão, mas enfim. Esse que ouvi assim, falar. eu não sei exatamente qual que é a dimensão, por exemplo. Aí, porque é isso, né? Existem, por exemplo, a coisa da cloroquina, a antivacina, o terraplanismo, o lugar que esses grupos ocupam e o que eles representam. Quando eu penso num terraplanista, eu tenho algumas imagens, por Pensa num terraplanista. Não necessariamente aquele terraplanista específico que você está pensando. Tem Mas outro. pensa em um. mas quando eu penso, por Algum exemplo, aí que naquele você tem um conhece. documentário ótimo na Netflix, né, que vai mostrar... Eu assisti esse documentário. E que ele muito é bom. perfeito, inclusive, para embasar essa discussão, assim. Porque, e aliás, eu, como complemento desse documentário, eu sugeriria... Existe um canal que chama Wisecrack, que é maravilhoso. Eu acho que, inclusive, ele tem esse vídeo já com disponibilidade de legenda em português, quem precisar. Ele tem uma discussão sobre isso, a partir desse documentário, e faz um complemento perfeito justamente sobre essa questão da validade do saber científico ou não, a evolução disso e os efeitos disso, o impacto disso, né? Na cultura americana, principalmente. Eu fico me perguntando, assim, porque a gente, tudo bem, a gente pode colocar essas coisas todas dentro de um mesmo cesto, né, do mesmo balaio, mas é importante saber também ver o que está cada uma dessas coisas significando. A homeopatia, por exemplo, eu não a vejo necessariamente com frequência. Claro, pode ser que existam pessoas com uma característica mais extremista ou coisa assim, mas eu não a vejo necessariamente como uma área que visa suplantar ou negar ou atacar aquilo que eles chamam de alopatia, né? Que é a medicina ocidental, tradicional. Normalmente a pessoa que ela usa homeopatia, ela só deixa de usar a alopatia para usar a homeopatia se aquilo que ela está tentando tratar não for algo muito grave. Exato. Se for algo grave, você acaba... Você vê que existe um cuidado, assim. E eu acredito que até a entrada da homeopatia no SUS passa por isso, assim. Pelo fato de que são coisas conciliáveis. Ou se a pessoa tá desacreditada também, né? E às vezes é aquela coisa, por exemplo, eu diria que a homeopatia é uma pseudociência e qualquer efeito benéfico dela é devido ao efeito placebo. Mas só porque uma coisa é um placebo, significa que ela não deve ser usada? Isso é uma discussão válida, porque se você dá um placebo pra pessoa
e isso diminui ali o nível de estresse dela e ela melhora por conta disso, Beleza? pô, beleza, velho. Tranquilo. Mas agora ótimo, eu sabe? tenho uma dúvida aqui que é real. Vocês não acreditam, então, na existência de plantas medicinais? Tipo, que as plantas... Não, elas homeopatia e fitoterapia são coisas diferentes. É, coisas Mas a diferentes. homeopatia não são coisas que vêm, tipo, também O rolê disso, da não? homeopatia, que é diferente, É é, porque o eu não seguinte, ela conheço pega mesmo. um princípio ativo. Assim, Eles falam que a molécula da água eu tinha tem um- uma memória, um negócio assim, Eu tinha, né? eu tinha um professor na física que detestava, e aí ele dava uns exemplos pra gente calcular. A ideia da homeopatia, e assim, eu É um entendo negócio do superficialmente. É o exemplo do oceano. A ideia da homeopatia é você pega um princípio ativo, que poderia ser uma planta, ou até um remédio que poderia ser usado na alopatia, e você dissolve ele na água. Beleza. Aí você tem ele numa concentração que poderia ser usado num remédio alopático normal. Só que aí você pega um pedaço, tipo assim, 1/100º desse... Tipo assim, você pega um pedacinho dessa solução e mistura em 99 partes iguais de água. Então, ou seja, você dissolve em 100 vezes. Né? Você vai ter uma concentração 100 vezes menor. E mistura na água. E aí agora você tem uma outra solução com aquele mesmo princípio ativo, mas com a concentração 100 vezes menor. Aí você pega um pedacinho disso e coloca um 1/100º disso, né? E coloca num pote do mesmo tamanho com água pura, mistura, ou seja, dissolve para ter uma concentração. Você vai diluindo em proporções de 100 a 100. E você faz isso, sei lá, 10 vezes, 25 vezes. E eu acho que a homeopatia, eles falam que quanto mais vezes você faz isso, mais efetivo mais vai efetivo ser. é a bagaça. Então, quanto menos remédio você tem, mais bem isso vai te fazer. Só que a ideia você é... tá tomando água. Você tá tomando água e açúcar, acho. É, um Eles negócio colocam assim, umas coisas assim. Tipo, você tá tomando um soro fisiológico, né? Não vai Um fazer placebo. mal. Você literalmente tá tomando um placebo. É o que eles usam pra placebo, é a mesma coisa. Mas assim, o cálculo que um professor de física meu fazia na faculdade, que era sensacional, de física conceitual, ele fazia o cálculo assim, olha, vamos ver um remédio de alta categoria de homeopatia, que eu acho que são 25 ou 100 de soluções de 100 em 100. E vamos calcular a concentração que isso vai dar. Na verdade... Vamos calcular a concentração que isso vai dar de moléculas por ml, de moléculas por litro. E aí a gente vê quantos... Aí dá uma concentração, tipo assim, 10 elevado a menos 30 moléculas por litro. E aí você calcula qual que é o volume que eu preciso ter daquele remédio para ter uma molécula do princípio ativo. É tipo o volume do oceano. O negócio é menor Terra. do que uma molécula. A substância inicial que você começou a trabalhar é menor do que uma molécula. Não tem mais nada. Tipo assim, a probabilidade de ter uma molécula do princípio ativo sobrando ali é tipo assim, 1 em 1 bilhão. E aí, se eu não me engano, o que eles alegam é que eu não sei direito. É que a molécula d'água tem uma memória. A molécula d'água tem uma memória. Que mesmo o princípio ativo não estando mais lá, ele passou por ali, afetou aquelas moléculas de água de uma maneira que não é bem explicada, porque a gente ainda não conhece e tal. Uma coisa, tipo assim, é uma coisa meio tenta ser ciência de fronteira, né? A gente ainda não estudou isso, então a gente ainda não sabe. Mas assim, não sei se dá pra justificar tudo assim. Mas foi colocado à prova várias vezes. Tentaram, mas tipo... Até onde eu sei, assim, eu teria que ler mais sobre o assunto, mas até onde eu sei, não tem evidência nenhuma de que funcione... Não tem evidência nenhuma de que funcione melhor que um placebo qualquer. Né? Então, assim, as evidências suportam a ideia de que seja um placebo. Mas... sofre do mesmo problema da astrologia. Não tem um mecanismo claro, um mecanismo físico ou químico claro. Se propõe a ser ciência, né? Mas, tipo mas assim, propõe uma coisa meio esotérica. Porque, tipo assim, da mesma forma que eu não consigo te explicar como que um planeta poderia influenciar a sua personalidade na hora que você nasce, eu também não consigo te explicar como que uma molécula ter passado ali, a água tem memória. Tipo assim, como que é Eu isso? achei interessante, porque na verdade eu confesso que eu não conhecia esse conceito de ciência de fronteira. Eu gostei também, não conhecia. Eu acho que eu tô usando essa expressão da minha cabeça. Não sei Você inventou um conceito? Me foi patenteia. Não, a gente chama de fringe science, né? Que é tipo assim, perfeito. Tipo assim, basicamente quando você tem uma ciência que tipo tá explorando alguma coisa que não é plenamente conhecida ainda, né? Que eu acho que de fato, quando se pensa na astrologia enquanto uma ciência, eu acho que estaria nesse sentido, essa busca por tenta ser uma ciência de fronteira. Criar teorias dentro do obscuro, inclusive, assim, né? Tipo, existe ainda o que a gente não conhece. Por quê? De fato, existe ainda o que a gente não conhece. Sempre existe. Exato. E aí esse mistério permite um pouco dessa coisa que pode... Que vai do poético ao como é que fala? Conspiratório, muito rapidamente, assim, né? Isso é uma coisa interessante. Por isso, aí de novo, só porque eu não gostei, eu tô tentando
Ele não é astrólogo, gente. Ele não é astrólogo. Só você deixar tentando claro. desvilanizar aqui um Alguém pouco. tem que defender os astrólogos. Eles não estão aqui pra se defender, gente. Mas eu tô tentando desvilanizar um pouco, porque existe um grupo de coisas que eu acho que hoje em dia estão ocupando um lugar que é, assim, terrível pra civilização, para civilizações, assim, né? Eu acho que, por exemplo, o movimento antivacina é terrível para civilizações. Acho que o terraplanismo, com todo o patetismo dele, assim, com toda a estupidez que às vezes a gente associa, aquela coisa meio caricata, ele é perigoso para a civilização. Por quê? São movimentos essencialmente reacionários, né? Coisa que eu não vejo ser característica necessariamente da astrologia ou da homeopatia, por exemplo. Sim. Eu acho que a gente vive uma época... Não que todas essas críticas não sejam válidas, não sejam discussões interessantes, mas assim... eu fico pensando se a gente não tá escolhendo talvez mal os inimigos, nesse sentido, sabe? Jogando pedra na pessoa errada. Tipo assim, a gente tá num momento que realmente uma anticiência se estabelece, um movimento reacionário se estabelece, que é cancerígeno mesmo, assim. Que Eu acharia cresce. isso, São tipo assim, perigos, essa né? questão de ser inofensivo e tudo mais, antes da gente entrar numa pandemia. Tipo assim, porque quando a gente entrou na pandemia, o jogo virou completo, tipo assim, a ciência ficou muito mais importante. ficou tão A CDC Claro. virou antes do Covid e depois do Covid. sabe? Exatamente. Tipo assim, eu acho... Marco zero. Tipo assim, antes da pandemia, beleza, existiam essas discussões e você podia, tipo assim, pensar, não, será que pode afetar a sociedade de uma forma negativa e tudo mais? Mas aí veio a pandemia e escancarou isso de uma forma... Mas você acha que Que em eu relação a tudo, inclusive, por exemplo, a astrologia, porque eu consigo ver isso, mas aí eu vejo de novo. Aí eu quero separar de novo o joio do trigo. Nesse caso, ou nem joio do trigo, o joio do quase trigo, assim, sabe? O joio de uma parada que não é bem joio, assim. Exato. É um Que o seguinte, pseudo-trigo. Exato, perfeito, Joio do perfeito. pseudo-trigo. Porque uma coisa é isso, né? Tipo, você pegar uma coisa que é... De novo, vou usar essa palavra porque eu acho que, querendo ou não, é sempre tudo muito político, né? Assim, é uma coisa reacionária, ou seja, uma reação a coisas que são progresso da civilização explícitas. Outra, são coisas que talvez até pareçam, até possam oferecer algum risco de alguma forma, mas eu não consigo ver, por exemplo, pensando no contexto da pandemia, a astrologia, por exemplo, interferindo de uma maneira massiva e perigosa e numericamente Vou perigosa. entrar nessa daqui a pouquinho. Por exemplo, eu tava a ponto- quase assim também. a ponto Mas de chegar, pode ir. a ponto de chegar e alcançar, por exemplo, como acontece com o movimento antivacina, como acontece com o próprio terraplanismo, porque do terraplanismo sai muita gente com esse pensamento. E eu não tenho certeza, porque eu não tenho dados sobre isso, do quanto, por exemplo, o combate à Covid foi prejudicado, por exemplo, Tudo bem. por pessoas, por homeopatas, por astrólogos ou pessoas Antes de devotas você da fazer a astrologia. crítica, eu queria só dar o meu apoio aqui ao Túlio, porque eu não sou uma pessoa louca da astrologia, eu só acho divertido mesmo. Mas... Bacana. Isso eu vou querer entrar também. Mas eu também compartilho dessa opinião que eu não consigo colocar no mesmo balaio quem acredita em astrologia de quem é terraplanista. Quem acredita em homeopatia de quem acredita em cloroquina. Tá. Porque você não tem estudo, por exemplo, que fala que a homeopatia faz mal. Não é o caso de uma cloroquina, por exemplo. Então a sua eu não- resposta pra pergunta, a astrologia terra plana da esquerda é não. Não, eu acho que são eu coisas completamente até eu que sou, que, diferentes. tipo assim, tem uma rixa cabulosa com a astrologia, eu não concordaria plenamente. Eu acho uma afirmação polêmica demais dizer que é o terraplanismo. Uma Eu ótima afirmação. Por isso que eu mas- coloquei no É título. muito legal pra provocar, mas eu também não diria assim que é uma afirmação justa, porque é diferente. Eu acho que é legal a gente entrar, tipo assim, que a astrologia ela pode ter um papel social fora do papel de ciência, que a terraplanismo a princípio não teria, porque o único papel do terraplanismo é negar um conhecimento científico já largamente comprovado, do qual a gente depende para um monte de coisas, inclusive para o futuro da civilização, se eu for pensar em exploração espacial. Mas eu acho que, assim, de uma forma geral, obviamente que assim, a astrologia em si não vai, eu espero, interferir na forma como ninguém lida com a Covid.
Ninguém vai olhar, meu horóscopo falou pra não usar máscara. Ninguém vai Mas eu não tô pra não falando, vacinar, eu não tô sabe? falando especificamente Não, da sim. astrologia ou da mas da homeopatia. aí, Mas do fato da de... pseudociência de uma maneira geral. É. Então, pra mim, o perigo da astrologia seriam duas coisas. A princípio, um perigo geral das pseudociências. Então, um exemplo que você deu, olha, a cloroquina, ela é realmente um perigo, porque as pessoas estão defendendo que deveria ser usado, quando a gente sabe que não só não é eficaz para o tratamento de Covid, como é perigoso, tem efeito colateral, tem sequelas que as pessoas têm de Mas a uso de cloroquina não cloroquina. é um caso de pseudociência, é um caso de corrupção do saber científico. Assim, tipo assim, eles não estão... Mas a tentativa... Aí que tá. A tentativa de mostrar que aquilo ali funciona é quase beira a pseudociência. Faz sentido. Tipo assim, não diria que é pseudociência porque ainda tá dentro da metodologia científica, é no máximo uma ciência mal feita. Acho Na que é mais verdade- Mas beira a pseudociência porque é aquela coisa, você prova e prova e prova de novo e já se torna consenso no mundo acadêmico que aquilo não funciona, e aí tem gente que continua querendo fazer estudo pra falar que funciona. Tipo Mas no assim, final das completamente contas, contra... É bem parecido porque quando acabou os argumentos, né? Tipo assim, sei lá, como você falou, prova. No final das contas, eles defendem a liberdade do médico. Sacou? Assim, olha, Tipo a gente já assim, comprovou que não funciona, mas se o médico quiser virar e falar, não, mas eu vou usar assim mesmo. Mas talvez funcione como placebo. Mas, Aí a gente rapidinho, entrou de novo na só pra homeopatia. eu voltar aqui para o que eu tava falando. Tipo assim, Você quer água, cara? se eu, Agora eu quero. se você, por exemplo, se a gente comparar, a cloroquina realmente tem um perigo para combater, sim, no combate à Covid. Tipo assim, ela não só ela tem os efeitos colaterais, como ela ocupa o espaço de outras formas de combate à Covid, tipo a vacinação, por exemplo, ou o distanciamento social, máscara e tal. Agora, se você, a homeopatia, por exemplo, até onde eu sei, eu não ouvi, pelo menos assim, em larga escala, de ninguém querendo usar a homeopatia para tratar a Covid. Se teve algum maluco que quis, não cresceu a ideia, né? Sim. Então, a homeopatia, de uma maneira geral, que eu conheço de homeopatia, eu conheço até gente, assim, formada em ciências naturais, assim, química e outras áreas, que acredita em homeopatia, sabe? Tipo assim, é na maior parte do tempo uma coisa bem inofensiva, porque a pessoa não tá querendo usar a homeopatia para curar nada, para tratar nada que você tem um outro tratamento comprovado que é mais Esse é o seguro. meu argumento desde o começo, desde a Né? primeira vez que a gente conversou sobre isso, que É. eu, Fernanda, não penso na astrologia em nenhum momento como uma ciência. Assim, Isso. que eu vou acreditar nisso antes de acreditar em outra coisa. Aí é que eu ia entrar em duas coisas. Primeiro, de uma forma geral, isso é uma coisa, voltando numa coisa que o Túlio falou lá no inicinho, assim, quando a gente abriu o podcast, você falou assim, olha, a gente tá numa época em que a ciência é muito relevante. E, cara, eu acho que até certo ponto a ciência tem que ser muito relevante. Sim, porque não, por mais eu não que digo outras... que não tem que ser. Porque por mais que outras áreas de conhecimento sejam importantes também, eu acho que a ciência é a melhor forma que nós temos de tomar decisões. Então, para você tomar decisões pessoais, decisões políticas, decisões econômicas, você se informar com conhecimento científico é a melhor forma que a gente tem para enfrentar os desafios que o século XXI traz para a nossa civilização. Eu diria que a ciência é fundamental. Se a gente vai enfrentar mudanças climáticas, novas pandemias, porque a Covid vai acabar um dia, mas vão ter outras pandemias, não vai ser a última. Então, as próximas pandemias que houverem nos próximos 50 ou 100 anos, mudanças sociais que a gente vai ter com o aparecimento de novas tecnologias, por exemplo, até a gente chegar na época de aposentar, quando a gente tiver uns 60 anos de idade. 60 é ótimo. Pode ser 60 anos de aposentar. 80 anos de idade, 90, 120 anos de idade, quando a gente... Vamos começar no 80, vamos. Quando a gente chegar numa época que a gente já tiver Pseudociência mais social, velho, essa daí. quando a gente tiver mais velho, foi o que eu quis dizer, pode ser que empregos, como a gente conhece, praticamente não existam mais. A gente vai ter algoritmos tomando conta de cada vez mais coisas, né? A gente não sabe. Então, existem tecnologias que vão surgir que vão mudar a forma como a sociedade funciona, existe mudança climática, existe a possibilidade de novas pandemias. Então, tem vários desafios que a nossa espécie enfrenta até o final do século XXI, que a gente só vai conseguir encarar se a gente estiver bem informado a partir de evidências, usando o método científico. Então, a ciência é fundamental. A ciência realmente ela é importante, ela tem que ser relevante sim. E qualquer área de conhecimento que tenta preencher um vácuo que a ciência deixou, que for um vácuo temporário, tipo, a ciência não explica isso ainda, mas ela vai explicar um dia. Se eu vou lá e preencho isso com uma pseudociência, isso vai criar resistências para o futuro. Então eu tenho o pé super atrás com qualquer pseudociência. Por mais que ela pareça inofensiva, eu penso no perigo que isso tem para a construção da relação que as pessoas têm com o conhecimento científico e da forma como elas constroem conhecimentos e tomam decisões. Então, para mim, primeiro pequeno perigo, que talvez realmente seja paranoia da minha parte, é que a astrologia é uma pseudociência e, como qualquer pseudociência, ela alimenta um tipo de pensamento que eu considero, um tipo de pensamento, um tipo de comportamento que eu considero perigoso para a civilização. Seria o meu primeiro ponto.
O segundo ponto que eu faria mais específico para astrologia, que pode parecer que ela é completamente inofensiva, porque realmente no Covid, obviamente, ela não oferece um perigo imediato. Mas o Covid é só um exemplo. A gente viu durante a pandemia que ciência é importante, porque nunca esteve tão próximo e impactando tão diretamente nas nossas vidas. Mas a ciência é sempre importante. Vamos pegar um exemplo de antes da pandemia, um exemplo que eu discuti com vocês outro dia. Em 2017 saiu aquele escândalo da Cambridge Analytica. Acho que foi em 2017, depois da eleição do Trump. Sim. Cambridge Analytica, para quem não sabe ou não lembra, era uma empresa que eles pegavam... Era uma empresa, acho que era de aconselhamento político, de aconselhamento de campanha, que, por exemplo, o cara tá querendo... A Cambridge Analytica acho que era uma empresa digital, não que coletava dados. Mas eles já trabalhavam com aconselhamento de campanha de outros políticos, acho que né? sim. Basicamente assim, é uma empresa que eles pegam dados digitais da pessoa, de rede social, de mídia social, especialmente do Facebook. Sabe aquela pergunta que você fez, que você respondeu? Qual Power Rangers você é e tudo mais? A pessoa pegou seus dados ali através Sabe quando daquilo. decidiram qual casa de Hogwarts você tava? Exatamente. Era pra te convencer a votar no Trump. No final das contas era isso. Então, basicamente, a Cambridge Analytica, ela pegava dados em massa do Facebook, através de uns loopholes, assim, contratuais, pegava esses dados, fazia algoritmos para poder classificar a personalidade das pessoas a partir daqueles dados e decidir qual que é o tipo de propaganda que eu tenho que spamar pro perfil pro feed dessa pessoa para convencer ela a votar no Trump, basicamente, né? E isso foi um escândalo, que é basicamente um jeito de bombardear fake news de uma forma muito... direcionada, de uma forma né? muito direcionada e muito inteligente. Eu acho, inclusive, que a Cambridge Analytica ela é muito melhor para definir a personalidade da pessoa do que a astrologia, por exemplo. Exatamente isso que eu ia falar. Quando eu comecei a falar disso, isso que é interessante, comecei a falar desse negócio de Cambridge Analytica, não foi aleatoriamente. Para dar um exemplo, olha só, o caso da Cambridge Analytica é o caso de uma empresa que ela coletou seus dados, fez um algoritmo, classificou a sua personalidade e te encheu de anúncio e fake news para te influenciar. E ela fez isso como? Te conhecendo melhor do que você conhece você mesmo. Ela pegou seus dados, aprendeu sobre você e te manipulou. Para você evitar cair nesse tipo de situação de novo, seria ideal que você entendesse a si mesmo, ou pelo menos entendesse o comportamento humano. Temos ciências que estudam comportamento humano? Sim. Temos décadas e décadas de trabalho, de sociologia, psicologia, neurologia, antropologia, psiquiatria. A gente tem ciência para dar com pau para poder estudar o comportamento humano. Se o meu entender do comportamento humano é baseado principalmente em astrologia, eu estou para trás. E eu estou vulnerável. Porque se eu acho que a minha personalidade é definida pelo meu ascendente e a Cambridge Analytica está analisando minha personalidade por outros fatores muito mais confiáveis, eles sabem mais de como eu funciono do que eu. Então, assim, acaba que é perigoso para o usuário, porque você que está se desinformando, você está se informando com um modelo, assim, classificatório que não tem poder preditivo. Você não tá pegando um pouco a astrologia para ajudas nesse caso? Olha só. Não, total, tô pegando para ajudas. É que é um tema. Mas eu tô, tipo assim, se eu fosse adereçar algum perigo para astrologia, seria esse, entendeu? É o perigo que, na verdade, existe, não pela astrologia substituindo o lugar do saber científico, mas pelo fato de que as pessoas não têm o saber científico. Eu acho que o risco está muito mais nisso, no não ter acesso ao conhecimento, do que, por exemplo, no substituição. Porque poderíamos dizer a mesma coisa, por exemplo, em relação à religião. Até com muito mais dados, né? O quanto a religião consegue agir, de novo a palavra, de maneira reacionária em relação ao conhecimento científico, do que talvez até as pseudociências, porque as pseudociências elas já são ali meio hostilizadas, né? E elas têm uma... o que acontece com a homeopatia, com a astrologia também, eu adoraria até que o grande problema da falta de conhecimento e da manipulação por parte dessas empresas de análise de dados, né? De análise de dados de usuário, e outros grupos políticos e econômicos também fazem em relação a isso, né? Eu adoraria que o grande problema fosse o fato de que as pessoas estão distraídas com astrologia. Seria um problema mais fácil. Antes fosse. São problemas muito mais fáceis, assim. A cortina de fumaça que existe em relação a isso, que assim, aqui assumindo até um discurso meio conspiratório, porque nem sei se é só uma cortina de fumaça. Às vezes tem um lado disso aí que é o fato ligado ao capital. Estamos no capitalismo e é isso aí, né?
vai de outras naturezas, assim, sabe? Sim, existem Então, assim, pseudociências muito mais organizadas, que estão muito mais direcionadas a combater conhecimento científico. Sim, por exemplo, negar a mudança climática, por exemplo. Exato. E até mais que isso... Outra mais coisa do que perigosíssima, né, também. Realmente, comparado com essas, astrologia... E mais do que simplesmente as pseudociências, existem as estratégias que são, inclusive, com embasamento científico, como a Cambridge Analytica, que estão sendo usadas para isso. E aí, você colocou o grande problema. Nós não temos acesso ao conhecimento científico de qualidade de uma maneira democratizada. E isso é um desafio para nós três aqui, pelo menos professores, né? Claro. É um desafio que vai continuar tendo, é um desafio curricular, é um desafio econômico, no caso do Brasil. E aí uma outra coisa também, né, que eu vou colocar um outro ponto assim. As pessoas não levam a astrologia tão a sério, não, em geral. Mesmo, a astrologia, existem as pessoas que são astrólogas, que levam a sério, que se interessam, etc. Essas pessoas... Né, que essas pessoas ocupariam um lugar do saber, talvez, científico pela astrologia, mas elas estão ocupando dentro. Existe um sistema para isso e elas se viram como podem lá. Na real, no Brasil, a astrologia, como muitas coisas acontecem aqui, ela se aclimata ali à mesa do boteco e tal. Isso. E uma você conversa vê... de bar, basicamente. Gente, deixa eu contar um caso muito engraçado pra vocês. Eu fiz o trabalho de astrologia, né, com uns alunos, e não eram novinhos, não, eram alunos de 16, 17 anos. E aí um deles virou pra mim, eu não sei se ele virou pra mim ou se ele escreveu, mas falou tipo assim, porque astrologia é coisa de adolescente, é pessoa da minha idade que gosta, professora, pessoa da sua idade não gosta, não. Ai, inocente. Adorei. Da sua idade, filho da mãe, eu sou só 10 anos mais velha que você. E depois Gente velha que nem você. Ai, professora, na sua época, vai cagar, que saco. Mas é porque eu fiquei pensando nisso. Gente, eu não concordo com essa afirmação. Eu vejo o pessoal da nossa geração super ligado com a astrologia. Porque, Não, como eu falei, assim. gosto, eu entendo pouco, mas eu entendo algumas coisas. Mas assim, é aquela coisa totalmente... É pelo rolê, pela mim brincadeira. É pelo rolê. Pra mim, né? Mas... É muito pelo rolê. Sim. Mas a minha preocupação é justamente essa, tipo assim, se a astrologia e outras coisas, elas não afofam o terreno ali pra criação de outras coisas, uma coisa que entendeu? assim que o Túlio voltar, eu vou falar isso com ele de novo, mas uma coisa assim, eu acho que vale a pena bater na tecla da astrologia. É claro que, tipo assim, se eu vou falar de pseudociência, eu não vou ficar focando só na astrologia, porque de todas talvez seja uma das menos perigosas, né, das menos importantes, menos relevantes, mas eu acho, tipo assim, a ideia da gente pegar a astrologia aqui, pelo menos a minha ideia, assim... era pra ser uma representação de uma coisa que é pseudociência, sacou? E eu acho que talvez a astrologia seja uma coisa que vale a pena discutir por causa da questão de que o público da astrologia é um público intelectualizado. E assim, você brincou, mas é verdade, é um público de esquerda. É um público geralmente assim, que é universitário, ou que fez universidade, muitas vezes fez ciências galera humanas. De humanas, E que é uma galera assim que tem tudo pra, tipo assim, tem tudo pra entender quando que uma pseudociência está tentando te influenciar politicamente para uma outra direção. Que eles não vão cair em, por exemplo, pseudociência tentando te convencer que mudança climática não existe. Eles vão cair em pseudociência dizendo para você não vacinar. Vou fazer uma analogia muito louca aqui, desculpa, que eu pensei aqui agora. Uma coisa que eu acho de associar essa questão da astrologia com a esquerda, que eu acho que também... pode ser uma das causas, é que a astrologia ela meio que bate de frente com a religião, eu acho, assim. Geralmente quem é religioso nega a astrologia, porque não, eu já ouvi não gente brincar assim, a astrologia é a pessoa que perdeu religião e arrumou então, outra brincadeira pra ocupar o lugar. Como a religiosidade é uma coisa mais da ala mais conservadora, então você tem o outro lado da moeda, que é a astrologia, que é uma forma, com muitas aspas, de fé, mas não uma fé num ser específico, né? Mas numa conjuntura que depende da sua vida. A busca do sentido. Eu ainda bato um pouquinho na astrologia por isso, porque eu acho que como o público principal da astrologia, o Túlio voltando, escuta essa, assim, como o público principal da astrologia essa galera, assim, jovem, da esquerda, uma galera estudada, universitário, das ciências humanas, e muitas vezes é uma galera que já não é mais, tipo assim, que saiu de um conservadorismo, saiu ali de uma religião mais tradicional e tá entrando pra uma visão de mundo mais secular. Eu acho que é importante a gente deixar claro que só porque não é uma religião, não significa que aquilo ali seja completamente inofensivo. Porque se você começar a realmente acreditar que aquilo... Se você começar a realmente levar aquilo a sério, e acreditar que aquilo faz previsões sobre o comportamento das pessoas,
você tá jogando fora a ciência. Você tá jogando fora a sociologia, psicologia, psiquiatria, antropologia, ciências que estudam e tentam predizer o comportamento. Né? Você tá simplificando uma parte Exato. do conhecimento humano. A maioria das pessoas que eu conheço que jogam fora, por exemplo, diante da questão do comportamento, as ciências humanas, a psicologia, a psiquiatria, etc., não o fazem trocando ela por astrologia. Na verdade, o fazem por puro conservadorismo, no sentido de... E você vê isso, inclusive, numa geração inteira dos boomers que não fazem uma fucking terapia, né? Tipo assim, porcaria de uma terapia pra poder cuidar dos problemas deles e evitar problemas para gerações posteriores. Mas... Entende? Tipo, eu consigo ver, assim... Já Mas que você pegou esse recorte... eu não diria que a galera, assim, universitária, de humanas, está completamente livre de abrir mão, por exemplo, de cuidados com terapia? Não só da terapia, mas eu não diria que eles estão completamente livres de se deixar levar por um conhecimento pseudocientífico como astrologia e não se conhecer melhor. Isso aí que você falou é muito bom, isso aí. Essa coisa, tipo assim, da pessoa deixar de se cuidar, né? E se achar conforto ali na astrologia. E me lembrou um pouco a homeopatia também. Sim. Gente, Foi mal, o Pedro galera. tá vidrado. Com homeopatia hoje. Não, é porque existe uma parada na homeopatia, uma crítica à homeopatia, que é muito parecido com isso aí que você falou, que é você... justamente a falta de informação da pessoa que chega e faz um tratamento com homeopatia e tudo mais, pode ser que ela esteja deixando de fazer outros tratamentos. Né? Se ela tá buscando tratar ali alguma coisa que é séria, alguma doença séria com homeopatia, que não vai funcionar, provavelmente, o placebo ali não vai agir, pode ser que ela esteja negligenciando um tratamento que poderia funcionar com ela e poderia resolver a parada dela. E muitas pessoas procuram a homeopatia porque já tentaram vários tratamentos médicos e tudo mais, então vou na homeopatia mesmo. E, sei lá, às vezes a parada vai, tipo, curar sozinha, sacou? Tipo assim, porque é o que acontece mesmo, e aí a pessoa vai associar isso com a homeopatia. Então, a astrologia, isso aí que você falou da astrologia, me lembrou muito isso também. Mas aí entra uma coisa que eu coloco de novo assim, de novo como defesa. Será que a gente não devia procurar também ser científico a ponto de buscar uma demografia dessas pessoas que realmente... Porque aqui a gente tá falando realmente muito de uma maneira meio... a sério. Exato, a gente tá sendo um pouco empírico, assim, né? Quando não empírico, a gente tá, tipo, supondo, e isso gera uma talvez visão até um pouco anedótico, né? Pegando uma evidência anedótica. Tipo assim, eu conheço uma pessoa que é assim, mas a gente não tem muito estatístico. Porque eu não tenho exatamente certeza. O que eu consigo ver é isso, essas observações que a gente faz pelas nossas experiências. Pela minha experiência... As observações que eu faço a respeito das pessoas da nossa geração, tô colocando a gente todo mundo na mesma geração aqui, supondo, apesar de saber jovem. Ela é apesar jovem, de saber tá? que ela é bem mais jovem que eu. Pela minha suposição e pelos contatos que eu tive, né, e tal, eu vejo que são pessoas que sim, beleza, acreditam, contam com isso, por exemplo, para poder ter uma busca por autoconhecimento, mas não contam só com isso. Especialmente aqui no Brasil. É curioso porque é interessante que eu não sei o quanto, por exemplo, não me parece que a astrologia é uma coisa que faz tanto sucesso nos Estados Unidos quanto faz no Brasil. E eu acho que no Brasil faz sucesso justamente por uma espécie um desapego que as pessoas têm com isso, sabe? Que faz parte de um pouco dessa característica cultural nossa, assim, de não se apegar necessariamente que nos levou a coisas maravilhosas, inclusive, tipo, o próprio sincretismo brasileiro, um certo jogo de cintura com relação às coisas. A gente não é... Você acha que é uma coisa cultural? Acho que aqui... A gente sabe brincar exato, um pouquinho, aclimata né? muito bem aqui nesse sentido. E aí lá nos Estados Unidos, não, porque inclusive lá nos Estados Unidos as coisas, elas, você vê culturalmente, né? Tanto que aqui é isso, né? Você tem todo esse grupo aí que vai de verde e amarelo pra rua e etc. Mas que no final das contas toma vacina, sim. Eles não fazem... eles não são... apesar de uma certa dissonância cognitiva, né? Apesar de apoiarem toda uma visão reacionária de ultradireita que existe aqui e que se espelha numa coisa americana, eles não se espelham completamente porque eles fazem as bobagens dele, falam as coisas dele, mas vão lá, vão tomar vacina. Então a gente se aclimata muito bem por questões sociológicas diversas, né, históricas também, a gente se aclimata muito bem nessa conciliação. Lá nos Estados Unidos essas rixas ideológicas são muito mais elas levam a coisas né? E elas levam a coisas muito mais patéticas até, assim, nesse sentido, né? Porque lá quem acredita e tal, eles criam um certo uma postura, uma...
Aqui não deu certo, por exemplo, o movimento antivacina, essas coisas Mas assim, o né? movimento antivacina, ele eu acho que a boa parte dele provavelmente vem da galera verde e amarelo, que vai pras Com ruas de 7 de certeza. setembro. Sim. Só que E aqui também não é pegou- exclusivo, não. Tá? Aqui no Brasil, É, acho eu que não sou pegou bom por no outros exclusivo. motivos. Aqui no Brasil também a gente tem todo um histórico de campanha de vacinação. Por Mas tem a doenças galera- endêmicas, né? Tem a galera também que sei lá, como é que eu posso definir isso? É tipo assim, que é contra as Big Pharmas, por exemplo. Sacou? Tipo assim, que não necessariamente é uma pessoa de Sim. extrema direita ali e tudo mais, né? É uma outra causa, mas é uma causa que eu acho que, na minha opinião, nessa circunstância que a gente tá vivendo, é igual eu tenho várias amigas que são veganas, e que aí teve toda uma discussão uma vez que eu tava falando com elas sobre se veganos tomariam ou não tomariam a vacina, porque normalmente é testado em animal. E aí todas as pessoas veganas que eu conversei falaram, o veganismo, a ideia, a ideologia do veganismo é, você tem que evitar consumo e de qualquer forma de coisas animais dentro do possível e do praticável. Então, não é porque eu sou vegano que eu não vou tomar uma vacina que é testada em animais, sendo que eu estou no meio de uma pandemia. Não vou colocar minha vida em risco, A minha e a né? dos outros. Uhum. Então, eu acho que, assim, a gente tem que pensar toda essa lógica, né? Toda essa circunstância, assim, porque às vezes a gente fica... A gente não, Deus me livre, mas algumas pessoas ficam arrumando alternativas para não vacinação, sendo que, no geral, mas principalmente neste momento que a gente está vivendo, não deveria haver motivo para você não se Sim, vacinar. eu tenho uma amiga que ela assim, ela se recusa de qualquer forma a se vacinar. Mas ela não é de direita. Ela como é que eu posso explicar? Tipo assim, ela é contra essa coisa da Big Pharma e tudo mais. Ela é contra coisas que não são naturais, sacou? Ela acho que ela é vegana também e tudo mais. Só que ela é contra coisas que são criadas em laboratório também. Não tem então, confiança na ciência. exato. Esse é o ponto Eu principal. acho isso perigoso. Daquilo que eu tava falando, do perigo que pode estar ali por trás da astrologia, talvez não necessariamente da astrologia dentre as pessoas que a gente conhece. Talvez a gente esteja numa bolha de gente um pouco mais intelectualizada, um pouco mais esclarecida, que brinca de astrologia, mas não realmente leva aquilo a sério. Porque eu acho que o perigo de você ter, não só astrologia, mas uns esoterismos que vão ocupando o lugar do conhecimento científico na sua visão de mundo, você começa a enxergar o mundo através do prisma desses esoterismos, ao invés de enxergar através do prisma da ciência, começa a virar uma coisa perigosa, porque vai formando uma cultura de desconfiança com relação à ciência que leva a decisões péssimas, tipo não vacinar. Mas assim, não sei se só o esoterismo, mas qualquer... Aí nesse caso volta naquela velha dicotomia entre fé e ciência, assim. Eu acho que... Porque o esoterismo, mas ele eu é diria essa que- fé que a gente ainda não... Que não tá formalizada, que é uma coisa... Isso. Mas assim... E, de novo, a gente precisa saber demograficamente qual que é o peso que isso é um esses problema- grupos, né, têm. E Eu qual que é o acho- a peso, gente por não tem exemplo... esses dados. Esse conflito entre fé e ciência, apesar de a gente gostar de fingir que não existe conflito entre fé e Vai ciência, existir, ele é exato. constante, ele é uma Exato. parte da história da não tem humanidade, da E é história, isso. da história moderna. A gente tem esse conflito, e assim, dentro de uma concepção mais secular para uma religião no século XXI, a gente tenta dizer assim que, a religião e a ciência, elas adereçam perguntas diferentes. Então, por exemplo, a religião, ela vai me dizer se existe sentido na vida, se existe vida após a morte. Coisas que a ciência não tem como mensurar, não tem como medir, não tem como testar. Então, Isso é uma visão diplomática, né? Porque no final visão das contas a gente diplomática. sabe que a religião Sempre vai interferir na ciência. Vai, exatamente. E vice-versa Então, tipo também, assim, né? a tentativa, uma religião mais secular, por exemplo, eu diria a Igreja Católica hoje em dia, que é bem, assim, que comparativamente com outras formas de cristianismo, por exemplo, tá bem de boas, bem secular ali, bem adequada com a ciência, não bate muito de frente. De uma maneira geral, eles vão cada vez mais se adaptando a conhecimentos científicos que já estão ali, eles vão aceitando cada vez mais as mudanças da sociedade e vão restringindo o papel da religião a informar o seu fiel em relação a coisas cada vez mais metafísicas, cada vez mais espiritual mesmo. Pois é, coisas mais difíceis de mensurar, medir e, tipo assim, coisas menos práticas. Eu me Sabe? pergunto quanto também essas, por exemplo, a astrologia ou as outras coisas mais esotéricas também no final das contas não se limitam a isso, até pela falta de força que eles têm para poder fazer esse combate. Aí entra isso, assim. Existe mesmo, eu acho que é válido, acho que a crítica é válida.
Já que você até falou, né, por exemplo, que no título vai ter a palavra esquerdo, inclusive, então vamos considerar isso mesmo, né? Existem essas Então bora, vamos assumir esse rol. Abraço para então existe a caricatura de muitas coisas na esquerda, assim, que é muito engraçada. Tipo a vida de Tina, sabe? Quando você pega umas coisas assim. Ou tem uma página do Instagram que chama Espiritualidade Mercantil, que eles criticam justamente isso, assim. Porque existe, é um grupo, é forte, são grupos realmente problemáticos. Mas no fundo, a sensação que me passa é que ainda são grupos ainda um tanto quanto caricatos. Que é mais ou menos como você tá me falando no caso, com todo respeito, da sua amiga, né? Tipo assim, ela acaba sendo um caso um pouco caricato, que é assim, aquela pessoa que não vai acreditar que vai conseguir ser tão radical na sua oposição ao sistema farmacêutico, né? A indústria farmacêutica, a ponto de não consumir nada essa pessoa é uma raridade. É um perigo, mas ali tá um perigo para ela mesma, assim. E talvez para quem tá imediatamente em volta dela. Aquilo só se torna um perigo para a sociedade a partir do momento que aquilo cresce, vai se tornando uma movimento tendência, cultural, exatamente. uma tendência. E a minha preocupação com a astrologia, a princípio, nem é com a astrologia especificamente, mas como eu disse, com qualquer pseudociência, é essa. À medida que isso cresce, isso vai reforçando um pensamento anti-ciência. Mas eu acho que a astrologia, como a gente estava conversando, assim, há alguns minutos atrás, assim, tem conciliação? Ela tem como ter um papel? Eu acho que sim. A gente já teve essa conversa antes e o Túlio já falou assim que, olha, para mim, para vocês dois, né, que usam um pouquinho de astrologia na vida, o papel para vocês seria mais uma forma de você bater papo no boteco. Bater papo no boteco, socializar e, tipo assim, meio que experimentar suas próprias emoções de uma forma diferente, explorar a sua própria... Assim, fazer uma introspecção, explorar a sua própria personalidade de uma forma criativa. Então é quase como criativo se fosse só se for tiver alguma coisa em peixes, assim. Mas assim, de uma forma assim, quase como se fosse um faz de conta que você usa pra fazer uma espécie de um jogo simbólico, não sei se eu tô usando essa expressão acho que é uma palavra até bonita. Pra poder se entender um pouco melhor. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, outro dia... Eu tava conversando com um amigo meu, a gente gosta muito de jogar aquele jogo de cartas Magic the Gathering. Então, tipo assim, a gente tava conversando no Magic, não sei se vocês já jogaram, mas tem 5 tipos de cartas, 5 cores. Tem preto, branco, vermelho, azul e verde. E cada cor ali tem meio que um alinhamento moral, que nem no D&D tem alinhamento moral, né? Assim, tem, acho que o vermelho é mais agressivo, o verde é mais da natureza, o azul é mais intelectual, enfim... As cartas têm umas cores, né? E a gente gosta de jogar. Outro dia a gente falou, se você fosse uma carta de Magic, qual cor que você seria? Eu acho que você seria... Você trabalha pra Cambridge Analytica. É uma coisa assim. A gente começa a brincar de classificar o outro de acordo com o mundo de faz de conta. É tipo aqueles testes, que animal é você? Que animal é você? Qual casa de Hogwarts você é? Sim. Ou até aquela coisa de D&D, por exemplo, alinhamento moral, que tem o Lawful Neutral, tem Chaotic Good. Então, tipo assim... Muitos universos de fantasia, especialmente no RPG, eles têm ali algum sistema de classificação de tipos de personalidade ali, que é um faz de conta, mas que você pode usar, tipo assim, você e os seus amigos brincando daquilo, vocês vão, tipo assim, quando você discute com um amigo seu, qual que é o meu alinhamento aqui, qual carta de Magic que eu seria, qual cor que eu seria, você vai estar, quando você estiver tendo essa conversa, você vai aprender mais sobre o que você pensa de você mesmo, você vai aprender mais sobre o que os seus amigos pensam de você, o que você pensa sobre eles. Você vai meio que desenvolver isso um pouco melhor e colocar em palavras, né? Que é uma forma de Mas pensar sobre o no caso do assunto. Magic, cara, eu acho que é uma coisa que fica muito exemplo ali... aleatório que eu tô dando. Não, claro. Só que na astrologia, por exemplo, você tem empresas que não contratam a galera. Né? Tipo assim, aquele... Sabe aquele perfil tá vagas arrombadas? Que a galera, tipo, coloca, só contrato galera de... Peixes. Não, igual por quando exemplo, você tem pessoas que marcam parto por causa disso. Tem isso também, antecipa Então, assim, o parto. existe a linha entre uma pessoa realmente levar a sério a astrologia, que aí pra mim já entrou numa pseudociência que é perigosa, que é loucura, que eu acho que realmente é uma coisa que a gente devia estar insistindo, que isso não deveria estar rolando. E, assim, existe um papel que nem você fala assim, olha, tem muita gente bastante estudada, intelectualizada, que curte astrologia, tem aquilo quase como um espaço de fé na própria vida, mas entende que aquilo é só um faz de conta divertido que você pode usar para pensar sobre isso um mesmo. espaço de fé, né? Cuidado só porque... espaço de fé, Pra não transformar... Porque você fala faz de conta e é meio... Eu digo que ocupa o papel de um faz de conta, entendeu? Faz uma coisa que um faz de conta também poderia fazer, entendeu? E que não oferece nenhum perigo que um faz de conta não ofereceria. Sim. Entendeu? Sim.
Então, assim, até esse ponto eu entendo. A astrologia pode super ter um papel, eu não tenho problema com isso. O meu problema é simplesmente chegar num ponto da pessoa realmente achar que aquilo tem algum poder preditivo, que aquilo tem algum poder classificatório, que aquilo realmente tem alguma validade na tomada de decisões baseadas em evidência. Hoje a astrologia poderia até ser mensurável. Oi, Brito. Olá, tudo bem? Do nada. A voz do... É Deus, gente, é Deus. Deus veio castigar todo A mundo. voz do além. Por que eu acho que ela poderia ser mensurável? Porque já que a gente tem aqui a Peraí, você tá falando que o quê? a Poderia ser... astrologia poderia ser mensurável, sim, Ah. uma possível ciência. Poderia ser. Se é ou não é outra coisa. Nós temos essas empresas que pegam todos os nossos dados com as casas de Hogwarts, não temos? Sim. Elas têm todos os nossos dados, como nós agimos em fevereiro, como nós agimos em março. Eles conseguem fazer todo esse dado. Se eles fizerem esse levantamento e baterem esses dados com as posições dos astros... Ah, eles mas já conseguem fizeram fazer um isso. estudo Não, mas disso aí, estudos tentando provar empiricamente se a astrologia funciona ou não já foram feitos Já desde a foram década feitos. de 80. É completamente derrubado. Foram Tá, mas extensivamente feitos. Na década de Ele falou 80 de nós não experiência tínhamos... Não, social, a assim. gente Nós não tem, tínhamos a gente Facebook, tem nós não tínhamos- ferramentas hoje que permitiriam coletar dados de uma forma maciça. Sim, seria sim. um comparativo Eu não de sei dados, se né? isso é uma coisa que alguém tentaria fazer, algum grupo científico sério tentaria fazer, porque derrubar a astrologia não é uma coisa que a gente está tentando fazer ainda, sabe? Tipo, assim, para a comunidade científica, a astrologia já está derrubada há muito tempo. Sim. Mas sim, a princípio E seria muito acaba que não faz interessante. muito... né? tipo assim, derrubar ou não, hoje em dia... eu imagino que já deve ter sido derrubado, já deve ter Eu sido tava feito. lendo, pra gente ter essa Mas- discussão, eu até cheguei a ler, assim, não sei, não sabia se a gente ia entrar nesse ponto, um pouquinho, uma introdução de um artigo de 1985, que é relativamente famoso, um experimento, que eles pegaram, tipo, 100 astrólogos e 100 voluntários, e aí os astrólogos tiveram acesso às datas de nascimento e horários de nascimento, fizeram um mapa astral de cada um, e aí esses voluntários recebiam, tipo assim, 3 mapas astrais. Um é o seu e outros 2 são aleatórios de outras pessoas do grupo que você... É aleatorizado. Você não sabe qual dos 3 é o seu e você tem que escolher. Você também não sabe quem que fez o seu mapa astral. Tem que escolher qual que você acha que está mais alinhado com a sua personalidade, qual que seria o segundo lugar e o terceiro lugar. E, alternativamente, também, esses voluntários faziam um teste de personalidade... um teste de personalidade que estava em voga na psicologia da época de 1985, né? Que era considerado confiável na comunidade acadêmica da época. Fazia um teste de personalidade... Aquele teste de personalidade era passado para um astrólogo, junto com outros 2 aleatórios, e o astrólogo tinha que pegar o mapa astral e falar, esse mapa astral dessa pessoa é desse teste de personalidade aqui. E aí eles tentavam bater e a conclusão do artigo é que não existe diferença entre astrologia e sorte, assim, você chutar e acertar por sorte. Pois é. Se eu te dou 3 opções, você vai acertar mais Eu ou menos um imagino terço das isso. vezes. Se houveram estudos, eu também não tenho aqui de prontidão aqui, mas se houveram estudos, eu imagino que não deve ser uma coisa que, tipo assim... Que rolou, né? Não acho que deve ter sido uma não- coisa muito difícil. Eu acho que, tipo assim, tem aquela parada da navalha de Ockham, né, que você, tipo assim, separa... A solução mais simples, a né? solução mais simples normalmente é a mais correta. é a mais correta. Tendo 2 soluções igualmente válidas para uma mesma pergunta, a mais simples deve ser a correta. Pois é, por isso que eu acho que, tipo assim, esses estudos... Também há estudos da homeopatia que provam que a homeopatia não funciona além Mais do que um placebo. Mais que um funciona placebo. tanto quanto um placebo. Então, assim, nessa questão de estudos, eu acho que há sim, viu, Brito? Mas é isso, novamente, né? São estudos científicos, né? Utilizando a metodologia científica. Né? E esse que eu dei um exemplo de 1985, mas tem meta-estudos. Tem, tipo assim, dezenas e dezenas de estudos para derrubar a astrologia. Mas assim... Gente, comentário aleatório. Eu amei que o sobrenome dele é Brito. Eu só tô lembrando dos memes da André Surak na Fazenda. Falando, ô Brito, porque era o Brito Júnior que apresentava. Você nunca viu esses... Ai, gente, sério, eu amei. Vou reviver umas frases pra eu falar nos próximos podcasts. Mas eu acho que assim, a gente falou aqui um tempão e a gente não chegou a um consenso. E eu acho que o nosso consenso é que não existe consenso sobre o que é um conhecimento válido. Porque eu acho que a discussão toda é essa mesmo, assim. Eu acho que o conceito de ser válido ou não, ele varia muito de pessoa pra pessoa, sabe? Às vezes o seu conceito de válido é o que eu acredito ou não acredito. E também até do efeito, que aí, de novo, político da coisa, né? Tipo, que eu acho que nesse ponto que eu acabo insistindo se, por um acaso, a partir de mês que vem, alguma coisa fizer com que a astrologia ou a homeopatia se tornem antagonistas à ciência, e aí eu acho que aí sim é algo a ser debatido.
o que eu sinto sobre as pseudociências, e aí eu acho que as pseudociências são diferentes desses outros ataques à ciência, como é o terraplanismo, como é o antivacina, o movimento antivacina, etc. Eu acho que o que acontece na pseudociência é que ela acaba criando ficando nesse lugar assim meio inseguro, assim, o tempo todo tentando se provar e no final das contas nunca de fato consegue se provar, nem combater, nem entrar num embate de fato. Por outro lado, nós temos sim riscos reais muito mais violentos à humanidade, às nossas conquistas, aos nossos avanços que estão aí, né? E é isso, assim, eu sinto nesse sentido. Mas, claro, politicamente tudo pode mudar a qualquer momento. De repente, a gente pode ter um grande levante dos homeopatas contra as... Vai saber. Às vezes, daqui a uns anos, eu vou estar ensinando a revolta dos homeopatas. Vai ser ótimo. Né? Revolta dos astrólogos, a gente vai ensinar. Revolta dos astrólogos. Bom, eu acho que é isso, galera. Eu acho. A conclusão, então, deixe a astronomia pra conversa de bar. Não, astrologia. Astronomia, qualquer lugar é lugar. Qualquer hora é hora. Também funciona muito bem como... astronomia, né? A gente pode depois marcar uma sobre Se a gente for no bar, eu não quero conversar o bar de é o astronomia, melhor lugar não. pra falar de astronomia, astrofísica, Nossa. buraco negro, expansão do universo. Que rolê é Super esse? legal. Guilherme? Pelo amor de Eu Deus. adoraria. Em qualquer lugar é assunto. E não confunda com né, tipo assim, você não vai usar a astrologia pra contratar uma pessoa, você não vai usar a astrologia Pra tomar decisões definir, de uma pra tomar maneira geral. decisões. É uma coisa pra ficar ali no âmbito social A das não ser que a sua pessoas. empresa seja de horóscopo. A não ser... É. Aí, Pensa pelo de amor de Deus, se horóscopo. você não escolher... Existe que faz. Pelo amor de Deus, aí, ó, você pode ter uma pessoa que faz um mapa astral, ela vai contratar alguém pra trabalhar com ela, não vai fazer o mapa astral da pessoa? Mas é o Ótimo. mínimo Fica que eu feio, né? espero. Fica ridículo. Bom, gente, ficamos por aqui, então. Foi ótimo debater com vocês, obrigado. adorei. Bom, Foi super muito legal. bom, muito esclarecedor. Obrigada por terem Valeu. vindo. E seja bem-vindo, Fernanda, vai estar aqui com a Obrigada. gente sempre. Eu engasguei bem próximos. no final, por isso que a minha voz tá assim. Tá parecendo Temer. Pois é. Mas enfim, muito obrigada. Eu amei estar aqui. E tô muito animada pra gente se encontrar nos próximos episódios, que eu tenho certeza que vai ser muito incrível. E obrigada por ter me chamado pra participar disso, que eu tô muito feliz. Obrigada de novo, meninos. Adorei ter vocês. Obrigado pelo aqui. convite, pelo gente. espaço. Muito legal. Valeu, Muito galera. Muito divertido. Tchau, Beijo, tchau. gente. Obrigado pelo lanche também. Obrigada, foi ótimo. Nós comemos nossos planetas aqui, né? Beleza. Valeu, tchau, gente. Falou, tchau, tchau. Tchau.